Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um super, hiper, mega, ultra episódio do seu, do meu, do nosso Foguete Sem Ré. Ricardinho Sá, seja muito bem-vindo mais uma vez, Ricardinho. Saudações, Que satisfação estar com você, querido. Digo mesmo. Roda a vinheta? Roda a vinheta, ela Boa. tá vindo aí, é. Fala, turma, estamos de volta. Episódio 123 do Foguetão. Episódio 1, 2, 3. Um episódio sequencial, né, Ricardinho? Didático. Concorda? Didático. 1, 2, 3. Sabe o que isso significa? Nada. Nada. Mas sabe o que este episódio significa? Muito. Sabe por quê? Porque Porque tem ele- match. Porque tem match, mas porque ele tem um simbolismo importante, né? Vou explicar para a turma que nos acompanha por quê. Porque ele foi gravado e está sendo gravado num sábado à tarde, né? Um sábado, né? Um sábado de sol na nossa capital sergipana, né? Mas é aquele momento que nós poderíamos estar jogando, né? Nosso Frescobol. PS5, né? Nós poderíamos estar jogando frescobol, nós poderíamos estar correndo, pedalando, nadando, nós poderíamos Comendo estar caranguejo. dormindo, nós poderíamos estar assistindo uma série, nós poderíamos estar cortando os cabelos dos filhos que foram cortados mais cedo para gravar este episódio, nós poderíamos, sei lá, velho, tá tomando uma cerveja, comendo um caranguejo, mas E- nós estamos aqui, senhoras e senhores, é por isso que peço encarecidamente seu like, seu compartilhamento, assinar o canal, botar para seguir aqui no perfil do Spotify. Por quê? Porque isso ajuda nós, produtores de conteúdo, né? A maneira que você tem de retribuir toda a riqueza de conteúdo que nós estamos entregando para você em mais um episódio é agindo dessa forma que não custa nada, né, Carlinhos? E no mínimo a gente merece pelo menos um se inscrever no canal e É. uns 5 estrelas Não, no e também Spotify, compartilhar né? com os amigos, né? Também é muito Né? bom. Compartilhar com a Ajuda família e tal. E assista mais um episódio do Foguetão e tal. Inclusive, turma, por falar de mais um episódio, trazendo um papo do nosso patrocinador. Não esqueça que o clube não é simplesmente uma produtora de eventos, não é uma agência de entretenimento. O clube tem um propósito onde ele entrega um foco muito profundo em experiência do cliente. Uma comunidade muito forte, uma comunidade muito engajada. Isso acaba gerando uma qualidade reconhecida, né, Ricardinho, dos eventos que o clube produz. Uhum. E é por isso, para você que está com esse apetite de felicidade, isso é bom, hein, Ricardinho? Gostei. Apetite de felicidade. Nem o chat GPT se foi você- capaz. Hã? Isso aí não seria. Se você é guloso e se você é gulosa por momentos felizes, sugiro que você leia esse QR Code que está na sua tela ou que clique no link que está na descrição daqui do episódio para que você tenha acesso a um ambiente de venda online dos ingressos, dos passaportes para a felicidade oferecidos pelo clube, né, Ricardinho? O Muito merchan bom. de hoje ficou completinho, né? Caprichou. Recebi um Você feedback caprichou. da nossa queridíssima, ilustríssima Gabi Lobo, dizendo: eu não sabia que o link estava na descrição, eu Aí. estou ouvindo pelo Spotify. Então agora, dona Gabi, está registrado o link para a loja do clube, a lojinha do clube de venda de ingressos dos nossos eventos, também está na descrição deste episódio. Exatamente. Ricardinho, você está bem, querido? Estou ótimo. Como você está sentindo nessa tarde ensolarada de sábado, do dia da gravação desse episódio? Ansioso, porque daqui a Eu pouco eu vou ver também. o Angra. Ah, Vai ter show do Angra aqui. Ah, rapaz, mas é se meu bem que mundo, o- né, Se bem que eu gostava mais de Angra quando tinha Kiko Loureiro. Te peguei! Você não sabia que eu sei quem é Kiko Loureiro. Você não sabia. Estou surpreso Você não agora. sabia.
Você ficou embasbacado, senhoras e Foi, senhores. é porque- O queixo de Ricardinho Sá veio ao chão. É porque as nossas guitarras não costumam ser distorcidas, né? Desculpe, o seu mundo, né? Eu não sabia que o seu mundo também tinha guitarras distorcidas. O multiverso. O multiverso O da. multiverso, o meu multiverso, Que Ricardo. coisa mais Tá vendo? linda. Inclusive, tem uma. Dentro da minha playlist super eclética que eu uso pra pedalar quando eu quero me conectar com os devaneios da minha mente. Tem uma música de. Como é o nome? Halloween. Bom demais. Halloween provavelmente deve ser I Want É. Out. É a mais famosa. Como é? I Want. Não. Não? We have the power, Bom we também. have the É, mas a night. minha favorita é o I Want Out. Mas é bom. O cara pedalando aqui. Eu fico Aí depois imaginando. pula pra Tiaguinho. Sabe o que é que eu fico imaginando? É se o YouTube reconhecer isso que você fez agora como direito autoral. Às vezes Será, eu fico velho? me eu fico me perguntando se o YouTube é tão inteligente a esse ponto. Não, pelo amor de Deus. Dá um strike pro direito Vai, autoral. YouTube chato do cacete. Turma! Chega, vou refrescar minha garganta, porque o episódio de hoje tem peso, Ricardinho. Uhum. Ou falta tinha dele, peso, né? Depois, Ou falta tinha. dele. Ô, porra! Porra! Já Ou começou. tinha, né? Já começou. Rapaz, vamos lá. Como é que eu vou apresentar nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje é autor de um livro com uma profundidade cognitiva gigantesca. Ele é palestrante e mentor. Esse cara inspira empresas a criarem soluções ágeis e impactantes. É um estrategista visionário, além de criador de uma abordagem que transforma a gestão organizacional com uma visão inovadora e centrada nas pessoas. E aí foi exatamente aqui, viu, Plaude? Você que está nos gravando, eu acho que esse aqui é o tema central do episódio de hoje, né, Ricardinho? Inovação centrada nas pessoas. Ele é reconhecido como um dos 50 principais líderes e influenciadores globais em design thinking pelo ranking Thinkers 360 de 2025. Essa segunda parte do pergaminho dele, que é sobre a FWK, é algo que eu prefiro que ele cite, que ele diga. E antes de mostrar, né, a imagem do nosso convidado de hoje, quero que vocês percebam, senhoras e senhores, como tudo na vida está conectado e nada na vida é por acaso. E eu acredito demais nisso, a gente fala muito sobre isso aqui no Foguete. Velho, hoje eu acordei umas 4h20, 4h27 da manhã, para ser mais exato. Pedalei 2h30. Quando cheguei em casa, que eu deitei assim, não, vou tirar, tomei, né, meu whey, meu café e tal, vou tirar um cochilinho. Quando eu deitei, que eu olhei pro relógio, eu falei, eita porra, só consigo cochilar 15 minutos. Cochilei 15 minutos, fui para uma reunião com o Marcelinho, uma reunião mais ou menos quase 2 horas. Quando eu olhei pra reunião, eita porra, tenho que levar os guri pra cortar o cabelo. Quando eu cheguei pra levar os guri pra cortar o cabelo, os guri inventaram de fazer uma peste de um raio. Eles primeiro disseram que eles queriam cabelo degradê, não sei onde foi que eles viram isso. Que eles queriam cabelo degradê e queriam fazer um raio. Meu irmão, eu passei 3 horas no salão, pô, dos guri, hoje. E aí, quando eu li, tá porra, quando bateu o horário que eu fiz, bicho, eu tenho um episódio hoje, tá porra, cansado. Dani, tá confirmado. E eu vou confessar, eu dei uma cruzadinha de dedo pra tomara que cancele pra eu dormir. E aí Dani respondeu, não, tá confirmado, ele já tá indo pra lá. Eu fiz, beleza, massa. Cheguei aí mesmo, cheguei em casa, troquei a camisa e tal, lavei o rosto, bora. Primeiro, senhoras e senhores, isso é propósito, isso é compromisso, isso é consistência, isso é persistência. E aí, quando eu chego aqui, que eu começo a conversar com o convidado da gente de hoje, um match do cacete, um monte de coisa em comum e não sei o que, e fez bariátrica e não sei o que lá e parará, mas sabe o que mais me conectou? Raramente eu gravo, eu acho que eu só gravei o episódio de Boné uma vez.
Eu tenho coleção de boné, gosto de boné, uso muito boné e só gravei de boné uma vez. Eu acho que a gente gravou um episódio, não foi juntos, lá nos pilotos, né? De boné. Você participou do podcast na Colina de Boné. É, Foi o de boné. primeiro. No foguete eu só gravei um, eu uso muito boné. Aham. E estou usando boné porque como eu saí muito na pressa, não deu, né? Pra ajeitar o cabelo, não sei o quê, passar a cera, secar, tal. Eu falei, meu irmão, pá, o bonézão é sábado mesmo, vou dizer pra galera que é sábado e vamos gravar. Quando eu chego aqui, nosso queridíssimo, ilustríssimo, uma honra estar recebendo uma figura tão ilustre no Foguete Sem Ré, Eduardo Freire, senhoras e senhores, e estava de boné. Mas aí eu tenho um... Seja bem-vindo, meu brother. Seja Obrigado. bem-vindo. Obrigado. O foguete é pela- seu. Embora. Mas aí eu tenho que estar aproveitando o boné, né? Porque quando eu fui morar nos Estados Unidos lá, a gente fez essas parcerias com a New Era e eu voltei com 17 bonés lá. E a minha esposa, porra, que porra de tanto boné é essa? Primeiro eu sou cearense, eu tenho cabeça grande. Então, quando eu chegava em alguma loja, sei lá, na Stanford, ou lá nessa loja que a gente fez esses bonés da FWK com a New Era, né? Quando eu botei na cabeça que servia, meu irmão, aí eu já, cara, bota pra dentro, não perguntava nem o preço, né? E aí eu vim com a mesma perspectiva, mas eu disse, cara, mas o negócio que é foguete sem ré, o cara é empreendedor, tá Ô, lá, meu irmão, descontraído, é eu bonézão. tô vindo de uma palestra que eu vou estar de boné. Sabe, então vambora. Que bom ter essa conexão. Eduardo Freire, meu amigo, obrigado pela disponibilidade. Massa. Sei que a rotina é muito corrida. Você deu palestra hoje no Startup Day daqui em Sergipe. Mas eu quero começar esse papo fazendo duas perguntas. Diga. A primeira delas, qual foi a maior gentileza que alguém já fez por você? Ixi, a maior gentileza que alguém já fez por mim. Porra, difícil essa pergunta. Mas talvez, cara, me fez lembrar uma questão, sabe? Talvez a maior gentileza que alguém já fez por mim, uma vez, eu até achei mais tu me apresentar como palestrante, eu não me considero palestrante porque a gente é empreendedor e profissional, né? Então, Sim. eu sou um fazedor que gosta de compartilhar e agradeço de novo aqui a história. Mas tu me fez lembrar um episódio que aconteceu comigo, que foi bem único, né? Nessa história da gente como nordestino, né? Você vai para São Paulo, aquela história, e geralmente quem foi antes da gente ia para um trabalho mais braçal e o nosso trabalho é intelectual, né? Você estava falando um pouco aí da tua história de empreendedor. E aí eu chego, pessoal, na Fé Comércio, lá em São Paulo, que é uma estrutura bem grande, etc. Tinham 3 salas, Bruno. E aí tinha uma sala com uma fila muito grande, entendeu? E o resto da galera, uma fila, bababá. Disse, pessoal, eu quero ir só no banheiro aqui antes. Tal. Entrei no banheiro, quando eu saio do banheiro, já estava, né? O pessoal já tinha feito ali aquela inscrição e vou lá, essa sala que tava muita gente, o cara não queria deixar entrar, era a minha sala. Era a sala que eu ia palestrar, então tava lotado no evento. Que era o Seminário Segurança não Internacional. deixou você entrar. Era o Seminário Internacional. Rapaz, a sala Você tá esqueceu o lotada. crachá. Eu disse, rapaz, mas quem vai palestrar sou eu. E aí, por que eu dei esse contexto? Que aí eu acho que tem a ver com essa tua... Porque essa pessoa, eu nunca vi, eu só vi ela nessa vez. Eu falava e já morava em São Paulo, papapá. E eu não tinha na época, muito essa característica do rolê do que a gente fala, né? O rolê já é de São Paulo, né? Mas eu gosto de falar macho, né? Muito nordestinês aqui. E aí eu tava na explicação lá, pessoal, né? Para essa galera, eu falar num tema que na época era novo, blá, blá, o próprio rolê do Design Thinking. E eu soltei um macho, né? Eu não sei o que, falei um macho, eu disse, desculpa, né, pessoal? Porque um macho numa caçara... Se fosse um gaúcho, era um bar, né? Ou seja, era uma coisa que é Sim. característica, mas eu pedi desculpa daquilo. E terminei a palestra. E, pô, veio uma galera falar comigo. Eu disse, oxe, tem alguma coisa errada. E tinha um senhor sentado, né? Que aí ele parou, ele me chamou a atenção, eu saí, aí falei, rapaz, você tá bem? Tô refletindo ali. Ele disse, cara, eu nunca vi alguém falar com tanto, assim, propriedade, tesão, sei lá, whatever, né? O que tu tava falando, agora eu só tenho um pedido. Eu sou diretor da IBM, etc. Eu sou baiano, né? Sou soteropolitano. E nunca renegue a sua raiz, entendeu? E, cara, hoje, assim, eu vou em qualquer lugar, entendeu? Às vezes eu meio que faço questão de falar, né? De, cara, falar coisa do cearense, né? Rebola no mato, etc. Coisa desse tipo. Por quê? Porque aquela pessoa, talvez ela tenha feito a maior gentileza da minha vida. Eu não sei nem quem é ela. Entendeu? E quando tu me veio pensar assim, porque no final do dia, se você olhar, todo mundo faz uma gentileza, né? E a gente às vezes esquece de fazer isso, entendeu?
Mas talvez essa pessoa, e cara, nunca mais eu fiz isso. Mas isso mudou meu mundo, cara. A gente atendeu a BMW, eu mandava um e-mail pro cara, Rai Macho, entendeu? Porque o cara, o alemão vinha, você ficava naquele inglês meio cearense falando com o cara, entendeu? E o cara, pô, como ele, eu ia dizer, né, que era um dialeto, né, uma linguagem típica do Brasil, e o cara me chamava de macho, né? Então, assim, tem essa característica que é muito forte. Então, talvez, nunca tinha me feito essa pergunta, né? Então, já gostei aqui do nosso começo, né? Mas talvez foi muito isso, né? Muito dessa pessoa que, cara, nunca mais, pessoal, eu vi. Não sei nem quem é esse cara, não sei se. Aí, de novo, se você entrar aí para a corrente espírita, de repente era alguma coisa. Mas É. foi um cara que mudou, cara. Até aquela. Eu tinha muita vergonha, entendeu? Muita vergonha de colocar, e aquilo hoje mudou. E hoje é o contrário, né? Tipo assim, a credibilidade, o contexto que a gente estava falando, eu você, Ricardinho, aqui, né? De você. Sim. United States of Sober. Quando eu fui morar lá no. Passar 70 dias no Vale, cara. Na Stanford, mesmo eu como aluno. No centro de pesquisa lá, o professor Paulo Birkland, ele estudava o quê? Sobral, como modelo de educação. Entendeu? Mentira, velho. Era, cara. E aí eu mandei mensagem pro Ivo, né, que era irmão do Cid na época lá, mandei, ó, Cid, eu tô indo aqui eu vou usar, dizer que foi você, entendeu? Porque, de fato, naquela época lá, quando começou há 20, 30 anos, né, não é um trabalho de agora, de Sobral, né, eu tive a oportunidade de gerenciar alguns projetos, Escola Viva, ProAres, então, assim, eu tenho vamos chamar, né, Uma uma laminha ali. laminha lá, como você diria, lá naquela história. E quando você chega nessa perspectiva, é outra abordagem. Então, assim, as pessoas não me receberam lá naquela conversa disso, por quê? Porque, de fato, eu tinha participado de um evento que eles promoveram aqui no Brasil e eu me fiz a mesma pergunta, né? Convidei um amigo meu, Marcelo Pimenta, não sei se conhece, Rafa conhece, que é um cara muito Uhum. ativo aí no ecossistema de inovação, etc., principalmente com o Sebrae. Chamei ele para lá, tava eu e Menta no evento na FAAP da Stanford. Ele, cara, o que é isso daqui? Eu disse, não, eu vou aqui, me chamaram, vamos ver, né? A gente está trabalhando com inovação e educação. Aí, pessoal, quando a primeira palestra, professora da USP, falando de Sobral. Segunda palestra, professor da MIT, falando de Sobral. Terceira palestra, professor da STEM, falando de Sobral. Aí eu olhei pro Meta, cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui não. Agora o que esses caras estão estudando, eu sei quando começou, entendeu? Porque tem essa característica, né, cara? E é muito legal, assim. Hoje eu disse isso no Sebrae daqui, né? Hoje eu tô gravando esse episódio e eu só tenho um irmão, né? Então eu só tenho uma sobrinha. E hoje é aniversário dela, né? Então, assim, eu escolhi estar aqui, né? Mas eu escolhi estar aqui no bom sentido e também eu não costumo falar uma frase, pessoal, que eu falo assim, eu não acredito em acaso, eu acredito em Deus. Eu estou falando sobre espiritualidade, não sobre religião, né? E aí eu falei hoje, quando eu terminei lá o evento lá do Sebrae, disso, cara. Assim, até outros Sebrais me chamaram, etc, né? Mas quando falaram aqui de vir para Aracaju, etc e tal, porque aqui a comunidade tem sempre essa característica, né? O Manu aqui que é sócio da gente, tá nos ouvindo, ele fica, cara, você tem que se mudar para cá, cara. Os caras, calma, não é tanto assim, mas aqui sempre tem, assim, eu venho a Aracaju, sei lá, desde que conheci Manu, eu era presidente do PMI há mais de 10 anos e sempre quando eu venho, eu sou bem recebido, entendeu? Bem recebido, assim. E não é recebido de uma perspectiva de você ter uma representatividade, né? Quando você tem essa áurea, né, de, sei lá, de dar uma aula, dar uma Sim. palestra, tem isso, mas não é não, é no, É da turma na mesmo, da galera turma, é mesmo. na turma, é o jeito da galera, cara, bora junto, vamos aqui, entra, né? Porque eu sou, por mais que eu fale pra caramba, né? Eu sempre chego, eu sou o cara mais calado, entendeu? Eu vou entendendo, vou colocando, aí obviamente depois você vai fazendo aquela malemolência e se conectando, né? Velho, se você entrou nesse lance aí de malemolência, eu quero fazer minha segunda pergunta. Vixe. Quem é Eduardo Freire sem dizer o que ele faz? Cara, eu sempre me apresento como Eduardo Freire é o pai da Maria Júlia e da Melinda, né? Se você for, inclusive, informalmente em todas as minhas redes sociais, nas formas, inclusive, de comunicação da imprensa, é isso, porque para mim são as principais coisas da minha vida, né? Não que a minha esposa também não seja, etc., mas é aquela história, né? Filho é Filho, você. filho. Isso não tem opção, né? Você não tem opção de não Filho é ser. filho. Exatamente. Então, as meninas são, de fato, as figuras que mais me inspiram, né? A inovar, etc. E eu vou falar, assim, que muitas vezes eu tenho essa honra de estar, né? Eu estou em algum conselho, eu estou em mentoria, conduzindo projetos no Brasil e fora do Brasil. E a gente estava numa jornada ali 2023, 2024 para ir para fora, né? Por uma experiência da de vida, o rolê de inglês, etc.
E a gente estava lá em Madrid e a Maria Júlia, que é a minha filha mais velha, né? Ela disse assim, papai, você sempre fala que os clientes não estão lá, né, em São Paulo, seus clientes, a maioria, tal, tal, tal. Por que você não volta para São Paulo? São Paulo, entendeu? Ela com 11 anos, pessoal, né? Por que você não volta para São Paulo? Porque lá tá os clientes, né? Eu tinha comprado um estúdio, ia receber lá um flat, tal, tal, tal. Eu disse, porra, cara, olha aí a loucura. Uma menina de 11 anos, né? Eu com 42 na época. E ela dá essa perspectiva, mas é o olhar do simples, né, meu irmão? O olhar do sem preconceito, o olhar das coisas entendendo, etc, né? A gente estava falando aqui, pessoal, antes de começar, né? O 2023 e 2024 para a gente trabalhar em Sim. inovação foi um ano complexo para todo mundo, obviamente cada um na sua jornada, né? E aí eu sento com ela para dizer, cara, por exemplo, sábado agora foi um dos sábados mais felizes da minha vida dos últimos tempos, né? Que a gente saiu e ela disseram, pô, papai, eu sei que você não tá dando aqui a mesada, porque eu dou R$ 10 por idade, né? Então eu tenho 10, outro tem 11, então são R$ 110 ali, que é para elas se virarem nas jornadinhas dela, né? E aí ela disse, mas eu entendo porque o que acontece não é sobre o dinheiro em si, entendeu? A quantidade do dinheiro, os R$ 100, ou podia ser R$ 10, ou podia ser R$ 1. Mas ela entender, né, que a jornada está acontecendo, né? Porque muitas vezes não sei você, Bruno, mas muitas vezes a jornada que a gente vê do empreendedor, da empreendedora que está nos ouvindo, é sempre uma jornada de julgamento, né, cara? Entendeu? Assim, parece que é proibido. Até trazer resultado. Isso, exatamente, meu irmão. Aí você traz a do usado, o jogo muda. E aí é maluco que eu Né, falo, Ricardinho? eu falei hoje para uma empreendedora de 18 anos, ela dizendo, pô, eu escolhi tecnologia porque eu queria ganhar dinheiro. Ela falou meio com vergonha. Eu disse, cara, não tenha vergonha disso. Agora não foque nisso. Né? O foco em resolver problema. Cara, você resolve problema, você é bom pra caralho, estuda, não sei o quê, dinheiro vai vir na tua mesa. Entendeu? Quando tu só focar dinheiro, ou tu só o dinheiro acaba, ou o dinheiro não vem. Entendeu? Porque você tá fazendo, e de novo, eu não tô sendo eu não sendo romântico, o mundo é capitalista, tem que ter dinheiro, né? Mas, por exemplo, né? Pegando o exemplo mesmo do fato de a gente estar aqui gravando, né? Não é uma relação comercial que a gente está tendo, entendeu? E não é uma relação se preocupado se a gente vai fazer negócio. Mas uma relação genuína. De uma situação genuína, cara, tudo pode acontecer. Pode fazer amizade, pode fazer negócio, etc, É né? E verdade. como a gente tinha o nosso querido Jorge Teles aí, né? Nos conectando, né? É. E aí Rafael. e o Rafa, aí, pô, já daqui pra lá vai surgir mais gente da Velho, nossa rede. velho, e eu falei com o Rafa hoje vindo pra cá. Fiz, Rafa, velho, me conta aí do seu brother, velho. Ele falou, meu irmão, velho, eu não entendo não o que ele faz, velho. Meu irmão, ele faz muita coisa que não sei o quê, meu irmão. Mas vai conversar com ele que eu sei que vocês dois são do mesmo time, do mesmo lado, assim. Aí agora, papai, de fato, o que é que você faz, meu irmão? Legal, legal. O que é, Deixe claro, assim, vamos, pra turma que nos acompanha. vamos separar duas coisas, né? O que o Edu faz e o que a FWK faz. Que eu sou Perfeito. sócio e estou como CEO. E eu sempre brinco que eu não sou, talvez, o melhor CEO da FWK, mas enquanto não tem outro, a gente está nessa jornada, né? O Edu, enquanto profissional, né? O que é que hoje eu tenho me dedicado? A duas coisas, né? Pesquisar sobre estratégias e tendências de futuro, né? Como é que eu trabalho isso? Edu. O Edu, né? Como é que eu trabalho isso dentro dessa perspectiva? Para quê? Porque começou numa jornada, você que está há mais de 20 anos no mercado, né? Você começa a ser, está acontecendo contigo também, você é chamado para participar de um conselho, de mentoria, e eu estou estudando isso profundamente nos últimos 4 anos, de governança, de outras coisas disso. Então, o Edu tem olhado para isso, né? E tem olhado para quê? Cara, como é que toda essa jornada de usar tecnologia sem filtro, né? Pegando como Certo. exemplo, como inteligência artificial, como é que tá a jornada da humanidade nisso, entendeu? Porque no lugar de melhorar, tá piorando. Então, o Edu, pessoa física, ele tá Como nessas assim, duas Edu? Piorando. perspectivas. Piorando porque é o seguinte, né? Se a gente pega dados estatísticos mesmo, né? Hoje, eu não sei se vocês sabem, né? Tem uma galera usando, por exemplo, né? Você pegar os GPTs da vida, vai pegar o da OpenAI, que é o ChatGPT, você tem pessoas utilizando o ChatGPT, por exemplo, para no lugar de fazer ir ao psicólogo, né? Ter uma terapeuta, Ok. usando eles, Certo. né? Quando eu uso ele não tem um repertório. Entendeu? Então, no lugar de eu sentar hoje e de repente trocar uma ideia contigo, sei lá, se você é meu amigo, etc., e aí eu tô passando por alguma coisa, eu tô precisando de uma ajuda, pô, Bruno, não, vamos sentar aqui, meu irmão, e abrir o coração, eu tô abrindo o coração para um bit byte, né, para uma máquina, que não tem o repertório que o Bruno tem, não tem a sensibilidade que o Bruno tem, etc., né? E aí, isso
para mim, e hoje o SXSW lá em Austin, foi até a provocação que eu trouxe lá, todo mundo só falou sobre isso, assim, os impactos dessas tecnologias nas relações humanas, porque hoje o que acontece? Hoje a gente está conectado, mas a gente não se conecta. Então a minha tese é sobre isso aí, entendeu? Que aí tem um rolê exatamente com o Project Think, com o rolê da empatia, etc. Ou seja, a gente tá aqui direto em rede social, se dando like, etc. Mas, pô, cara, eu nunca fui na tua festa, por exemplo. Eu nunca tomei uma lá contigo na tua casa, eu nunca te levei lá em casa. E isso muda o jogo, entendeu? Muda o jogo. Porque, por exemplo, no exemplo prático do nosso podcast aqui de hoje, né? Se a gente tivesse trocado a ideia, né? Talvez eu venho com zero preconceito, eu fiz o contrário. Eu não pesquisei sobre você, eu não sei quem era você, etc. Eu só sabia porque eu vi o episódio do Jorge e escutei, né? Eu disse, pô, cara, esse negócio... E eu gostei muito da pegada, do tom, eu disse, puxa, é descontraído, etc. Né? A gente tem uma iniciativa também que a gente chama de Thinkercast, de repente a gente até publica isso em colaboração Sim, lá, que é sim. exatamente sobre trazer pessoas empreendedoras que estão fazendo, né? Isso é um ponto. O Edu, enquanto empreendedor da FWK, né? A FWK, ela faz 3 coisas, cara. Hoje o Edu é um pesquisador. O Ok. Edu, enquanto pessoa física, é um curioso, né? Porque, só até fechando isso daqui, tá todo mundo atrás de resposta, mas as respostas, elas só vão levar às mesmas questões. Os desafios de inovação, né, ou de transformação, são as perguntas. Porque, por exemplo, vamos aqui conceber aqui e ajudar, como aqui, que eu acho que é uma grande contribuição educacional, né? Um podcast Sim. como esse seu. Se eu pego, por exemplo, você e eu usamos, sei lá, o GPT como exemplo, né? E aí atuamos no mesmo segmento, sei lá, no seu segmento de marketing. Concorda que ferramental é a mesma coisa? O diferencial competitivo vai ser quem? O repertório do Edu e o repertório do Bruno. Perfeito. Entendeu? Então, no final do dia, eu ou as pessoas, né? Obviamente eu estou generalizando aqui, mas só para fins didáticos, a gente está querendo botar como diferencial a utilização disso. Mas o diferencial está ao contrário. Tá assim, cara, situações chatas, etc., como você está fazendo, por exemplo, gravando aqui, né? Usando inteligência artificial para o quê? Para, na verdade, fazer um ata, fazer uma descrição do que a gente está falando, né? Porque, cara, se a gente tivesse que fazendo essa troca e fazendo a descrição, né? Pelo menos até os artigos que eu li, não existe nenhum modelo na neurociência que você consegue fazer 2 coisas. Ou você está escrevendo ou você está prestando atenção em você. Então, por isso que, por exemplo, meu celular está desligado aqui, por isso que eu não estou escrevendo, etc. E se eu tivesse, por exemplo, tomando nota, que é até o que a gente estava brincando, né? Sim. Dessa tecnologia aqui da Moleskine, que aí o Bruno tá falando, eu tô tomando nota, que é o que você tá fazendo assim, cara, deixa eu... Aqui, bullet points, né? Ou seja, você tá tipo na escuta ativa, né? Que é o processo de empatia que a gente tem, né? E aí não tem como tecnologia ter empatia. Tem como ter pressuposições, etc, entendeu? Né? Então esse é o Edu aqui enquanto pesquisador. Quer aprofundar nisso? Velho, assim, aprofundar para a gente não perder o racional Sim, da da contribuição. FWK. Certo. Mas o lance é o seguinte, é engraçado porque acho que toda essa discussão do impacto, do impacto que a tecnologia, e vou falar de forma mais ampla, Sim. gera em relação, neste caso do exemplo, nas relações pessoais, interpessoais e tal, eu enxergo como uma consequência da evolução. Sim, E a total. sociedade, antropologicamente, sociologicamente e fisiologicamente, vai se adaptar. Não tem como não se adaptar. Obviamente que cabe a nós, que somos os agentes do processo de transformação, os meus filhos e os nossos netos, Sim, né? Isso já vai ser natural. sim, sim. Eles não vão passar pelo processo de transformação, Sim, né? já é nativo. Já é nativo, É. né? A Cabe à nossa geração trazer a discussão Isso, que para é o nível de consciência. para tentar precaver qualquer problema social que sugere. Isso. Ok, mas não tem como não passar por uma dor. Não. Que é transformacional. A dor é iminente. Sim, total. A dor é iminente. Tem gente que vai sofrer, tem Sim. gente que vai usar errado, tem gente que vai regulamentar de alguma forma, sei lá como é que é. Mas a dor é iminente. Sim, sim. Qualquer processo de melhoria, de transformação, de mudança, vai sofrer. Sim, E sim. vai ter gente usando errado, vai ter gente usando Sim. certo. Exagerando e não exagerando. Isso. Né? O que talvez a gente tenha que entender aí falando exatamente dessa área, né? Que impacta em governança, etc. Que a gente precisa, e aí, pessoal, vou entrar numa linha bem tênue aqui para a gente não entrar em Sim. temas muito polêmicos, mas que são profundos, eu acho que
esse é o espaço sobre isso, né? Quando a gente está falando dos poderes, né, a gente aprendeu, por exemplo, talvez a minha, a sua geração, né, dos 3 poderes, o poder social, o poder do governo, etc. Né? Hoje já está se falando do quarto, quinto poder, do sexto poder, que são o poder das big techs, né, cara? Porque se eu tenho um conjunto de dados sobre isso daqui, entendeu? Concorda que eu posso fazer o teu podcast ser o podcast top do Brasil, sem necessariamente ser um top em conteúdo, ou seja, conteúdo não pode ser Perfeito. pronto, entendeu? Sensacional. Se eu quiser, né? E aí o que Sensacional. acontece? Esse está na mão de um conjunto mínimo de pessoas, são as grandes empresas, né? Spotify, Google, Facebook, etc. Ou a Meta, na verdade, né? Entendeu? A OpenAI, etc. E aí a gente precisa estar consciente sobre a transformação. Aceitar ou não, aí é uma opção individual de cada um, entendeu? E entender se você vai fazer essa questão. Mas a gente trabalhar esse nível de consciência, por quê? Porque hoje está essa história, assim, a gente não pode conviver com as pessoas que pensam diferente da gente. Sendo que a evolução, ou a inovação, ou whatever que a gente quiser chamar, ela só sai desse lugar, né? É o lugar de... aí vem uma provocação, é um tema super novo que é contraditório e talvez tu vá gostar. Todo mundo, quando a gente está falando de marketing, por exemplo, né, e branding, etc., e vendas, está falando de tentar romper a fricção, né? Certo. Certo? Cara, não tenho, eu tenho que ser menos contato, etc. e tal. Sabe o que é que tem acontecido nos últimos 6 meses aqui, nos clientes, leads, né? Novos clientes, não são clientes ainda, mas ele tem nos procurado na FWK por isso, porque ele, na verdade, não é que ele está querendo uma fricção, mas a não fricção, ela não está criando um relacionamento. Entendeu? Ela não está engajando, ou seja, no final do Certo. dia, Ok. porque, por exemplo, na FWK, né? A gente é uma boutique de inovação, a gente é uma fazedoria, né? Que eu brinquei. Ou seja, a gente não é um modelo de consultoria que eu venho aqui, te entrega aqui o Project Think quanto a abordagem, etc. Não. Eu entendo o que é que foi, e todo o teu lado, né? Se der problema, a gente está junto, eu trago know-how, obviamente, trago braço, né? Para a gente fazer isso, que é uma abordagem que a gente está pensando ali em começar a Sim. doutrinar o mercado de ser uma fazedoria. Porque tem um preconceito muito grande sobre consultoria, né? Que você vem e só Sim. entrega um conteúdo. Mas voltando aqui para esse histórico que a gente estava falando sobre essa história de ter ficção. Nos últimos dias agora, né? Eu estou num processo de seleção para o doutorado. E aí um dos textos que eu achei foi assim, cara, será se a provocação, será se a ausência de fricção, né, para tudo, ela não está prejudicando mais do que facilitando? Entendeu? Vou dar um exemplo de tu pedalar, entendeu? Concorda que a tua constância lá, se tu simplesmente todo dia, imagino que tu tenha começado a pedalar com X quilômetros. Imagino que hoje Certo. tu vai lá 10 vezes X quilômetros, entendeu? Então por quê? Porque tu tá, se a gente tá fazendo musculação, né? Qualquer Sim, tese de constância. musculação é constância e o quê? Eu tenho que colocar um pouco mais de peso, né? No entanto que às vezes a galera Isso. exagera e dá, Sim. entendeu? Por quê? Porque o músculo só cresce, né? Quando a gente tem essa história. E aí foi uma provocação que esse pesquisador estava falando da Universidade de Madrid, né? Cara, será que a gente tá tão preocupado em não criar fricção para tudo, entendeu? Que a gente está deixando de ter o embate, Um etc., o relacionamento que a fricção relacionamento. traz. Isso, cara. E aí isso é humanidade na veia. Entendeu? Porque, por exemplo, se você pega a maioria desses modelos que estão aí usando, o próprio GPT mesmo como exemplo, ele sempre tem uma tendência a concordar, vocês já notaram, não? Sim. Entendeu? Ó, cara, não, mas, ó, ele filma aqui e disse, esse Moleskine é preto. Ele, eu tô vendo preto. Não, mas aqui, ó, se você estiver vendo aqui, você tá vendo o reflexo da luz. Ah, é mesmo, ele vai sempre concordando. Entendeu? E aí você tem uma Mas isso não é discussão o, sobre o isso, né? prompt, não? Não, na verdade, no caso do GPT é porque tem os hacks, né? Por exemplo, você pegar o da Open, o da CIA lá, chinesa, né? Se você entrar lá e perguntar, sei lá, teve algum contexto de guerra, né, na China, ele vai renegar, porque ele foi programado para não falar mal da China, entendeu? Então isso faz parte do modelo, porque tá sempre humanos atrás. Sempre os humanos estão atrás, Aham. entendeu? E hoje uma provocação que eu fiz foi o quê? Já tem os testes, né? Inclusive está sendo lançado junho desse ano, né? Quem estiver ouvindo aí no futuro ano passado é o junho de 2025, né? Um computador usando, né, células troncos com silício. Um computador biológico. Entendeu? Por quê? Porque ele é mais eficiente, ele gasta menos energia, etc. A proporção que eu coloquei hoje, eu acho que assim, do dado lá, para você fazer um processamento, ele gasta hoje 1.300.000 watts.
né? Um determinado Certo. processamento lá no teste que eu trouxe hoje. Com computador biológico, ele gasta 1.000. Olha o nível de eficiência, né? Porque tem uma provocação hoje sobre AI, né? O uso de energia, você já deve ter ouvido falar Aham. disso, entendeu? Então, só amarrando tudo, né? Não é a gente olhar o óbvio, a gente olhar o não óbvio, entendeu? Como é que eu uso o AI para melhorar o relacionamento? Posso usar, não estou dizendo que vou usar. Eu não estou aqui, por isso que eu brinquei, né? Ou Eu não sou... trazer a reflexão do como, né? Isso. No entanto que o nosso framework, a gente sempre pergunta 3 coisas, né? Cara, o que é que você quer usar? Por que que você quer usar e para que você quer usar? O como já está aí. Entendeu? Ah, vamos substituir os profissionais. Por exemplo, a gente tem uma agência na FWK Labs, que é o Labs da gente, de testar esses modelos olhando, que a gente construiu para testar um multimodelo, né, de agentes. Então, tem uma inteligência artificial, pessoal, só dando um contexto, né, que ela tem um AI que é um fotógrafo, um AI que é um copywriter, um AI que é um especialista de tal, e todo mundo se comunica com AI só, né? Ou seja, eu tenho um monte de agentes para fazer isso. Aham. E a gente chamou de FWK Market para testar o modelo. Ele vai substituir, por exemplo, uma agência como você tinha? Não sei. Mas certamente ele vai facilitar, depender de alguma coisa, E etc. trazer agilidade, né? Que é Isso, isso, eu acho que essa é a grande essência, né, não? isso, total. O que é o que aconteceu na reengenharia, o que aconteceu, eu acho que é só ciclo, entendeu? Né? E Edu, o que é que de fato a FWK faz? O que é que a gente entrega, né? Então a gente faz o quê? Faz desenho de estratégia de inovação. É uma empresa de inovação corporativa. Então você tem uma empresa clássica, que é o que a gente estava falando aqui, muito comum às vezes nos mercados em transformação, tem uma empresa clássica, sei lá, na indústria do café. Entendeu? Ela está trabalhando lá, focada em ferramenta, né, processo, etc. O que que a FWK faz? A gente ajuda a montar sistemas de trabalho, formas de fazer, onde eu trabalho orientado às pessoas e orientado a resultados. Entendeu? Então, estou muito mais preocupado o que aquelas pessoas vão fazer e qual o resultado que ela vai entregar. O como, cara, aí é a vida adulta. É o que eu tenho brincado de vida. Que é os adultinhos, entendeu? Porque senão a gente fica tratando todo mundo como criança, Como é a entendeu? vida adulta, é foda, velho. Velho, é louco isso, né, velho? Me veio na cabeça assim, velho, até um Scrum, né, um Kanban, é tratar a pessoa como criança, velho. Não é não? Total. Gostei da provocação. Por quê? Porque é bacana porque é como se a gente pegasse, pessoal, né? Sei eu vou falar aqui. A gente está numa linha 1 aqui, a gente está indo para linha 2, que é a digitalização, né? O Scrum e o Kanban, eles estão no 1,5 aqui. Ou seja, eu estou aqui no modelo, eu começo a trabalhar. Mas por que que eles param de dar resultado às vezes? Porque eu esqueço de dar melhoria contínua, né, cara? Cara, beleza, começamos a usar para cá. Mas calma aí. O Manu é o chefe, o Bruno é um Scrum Master, o outro é não sei o quê. Não, cara, por que que todo mundo não é tudo? Entendeu? Por que que eu não posso misturar as competências? Por que que hoje eu não posso ser um desenvolvedor e amanhã eu posso ser um Scrum Master? Entendeu? Obviamente eu estou falando de forma mais ampla ali. Por quê? Por quê? Hoje, porque a galera continua aquele colocar o quadrado no redondo, mesmo. Entendeu? Eu quero usar Scrum, Kanban ou etc, né, como abordagens aí para quem não está nos escutando agora, nunca ouviu falar, né? São abordagens ágeis, não são metodologias ágeis. O Lean Kanban é uma metodologia, né? O Scrum é um framework de como trabalhar projetos complexos. Então, por exemplo, sei lá, se o Elon Musk quis fazer lá ninguém não foi para Marte, né? Então não tem um projeto comparativo. Se o projeto é complexo, a estruturação do Scrum ela nasceu para isso. Aham. Mas se for, sei lá, para a gente fazer o seu gin, tem gin, cara, né? Não que eu tô desmerecendo o seu gin, mas tem gin pra caramba. Ou seja, eu tenho um conjunto de aprendizados, formas de fazer gin. Eu não tô fazendo gin pela primeira vez. Entendeu? Então, quando a gente coloca essas questões, é porque eu quero usar, né, todo o martelo para pegar todo o prego, entendeu? Não é isso. A gente precisa entender. Isso dá trabalho, porra, mental. Entendeu? Concordo o seguinte, ó. Qual é a maior dificuldade que a gente tem, mas também é a maior fortaleza da gente, né? É literalmente uma criptonita. O cara vem aqui procurar a gente porque a gente fez um trabalho na empresa X. Hein? Vamos só não falar para não ter questão de compliance nem para mim nem para ti, né? E aí eu digo, pô, Brunão, massa, cara. Mas, cara, aqui serviu na empresa X. A gente pode até usar, tá aqui, ó. Tá aqui o book, né? Que a gente falou do book. Sim. Tá aqui o book, a gente tá aqui a abordagem do Project Think, etc, entendeu? Mas você é outra história. E aí, cara, mas você é outra história, porque você tem a sua singularidade. Entendeu? Né? O próprio rolê da Singularity que a gente estava falando lá, o pessoal lá, né, o Cursor, o Salim Ismail, etc. Cara, cada um
você tem que ter E aí a dificuldade disso, qual é o problema? É que hoje, por exemplo, vamos escalar negócio startup. Todo negócio são escaláveis? Não. Mas todo negócio não pode ter lucro, não? Deve. Os fundamentos mudaram? Não. Então, né? Aí eu tô falando de repente eu olho, por exemplo, pegando o nosso negócio de consultoria, como é que a gente sai? Do valor X, não vou falar por valor X só para de um ano, e a gente cresce 20x em 2 anos, certo? 20x em 7 dias, certo, galera? Né? E aí qual o rolê? Cara, a gente cresceu o time? Sim. A gente cresceu outras coisas? Sim. A gente cresceu o custo? Sim. A gente cresceu lucratividade. Entendeu? A regra do jogo de fazer negócio não mudou. O que mudou é a relação. Cara, hoje eu quero fazer negócio com pessoas como o Bruno. Por quê? Porque eles estão conectados com os mesmos valores. Aí eu fazer gestão centrada em pessoas. Entendeu? As pessoas estão se demitindo ou vindo trabalhar nos negócios, né, Bruno? Pelo ambiente que se cria, né? Pela cultura, né? Já ouviu falar da história? Sim. Entendeu? E não é sobre a melhor ou pior cultura, cara. É sobre a gente criar uma cultura que faz sentido para aquele ambiente. Sensacional. Tá entendendo? E faz sentido pra pessoa. Isso, e tudo não bem, existe cara. cultura certa ou errada. Não. Existe A gente aquela tem que que a parar gente com se essa. conecta e que não se Isso, conecta. a gente tem que parar com essa hipocrisia, né? Esse próprio rolê que, por exemplo, na Singularity lá fala de ambidestria ou de outras coisas, que é como é que o mesmo sistema, né, a mesma forma de trabalho, ele conversa com outras coisas. Por isso que se criou unidade de negócio, startups, etc, né? Porque para aquele grande núcleo faz sentido estar aquilo, cara, faz sentido bater estaca daquela forma. Ah, mas eu não quero mais bater estaca na sua vida. Beleza, bebê. Adulto, vida adulta. Você vai Toma suas atrás da história. decisões e assuma a E assume a responsabilidade delas. responsabilidade dela. Isso não mudou. Isso não mudou. O que é que hoje está mais claro? É coisas que, como a gente diz na comunicação não violenta, né? Tem o Edson, que é o nosso head de operação, ele é um certificado, lá do Marshall Rosenberg lá, e ele fala sempre essa história, o óbvio precisa ser dito, entendeu? E às vezes a gente não diz o óbvio sobre isso, né? Então, assim, as relações de valores hoje, né? A gente está vendo todo dia, pessoal. Tanto cliente, entendeu? Tem um vice-presidente de uma das maiores empresas do Brasil que pede demissão porque, cara, não tem sentido mais. Entendeu? Pô, cara, o cara deve ganhar. Isso não é de geração. Não é, macho. Não é de geração. Não é de geração. Isso eu acho que É dessa temporalidade. Sim, mas eu acho que acho que a gente, o ser humano, quanto grupo e quanto indivíduo, ele, por estar em constante crescimento, transformação e etc., esse tipo de pensamento e de maneira de enxergar o mundo acaba se tornando, se popularizando, Sim, sim. né? Se tornando um senso comum E quando a gente fala de especificamente comportamento, assim, né? do nosso segmento da FWK, né, de inovação, né? E aí o que eu sempre brinco, cara, o que que a gente faz? Foi legal, uma grande revista procurou a gente, posso falar porque esse case é pulp, né, revista Época. Eles fizeram uma abordagem no ano passado sobre inovação com resultado. E aí quando a gente está falando do ecossistema de inovação, tem muito oba-oba, né? Tem muito oba-oba. Eu estou dizendo que não vai ter? Vai. Mas aí a gente precisa entender se isso é o que eu chamo de comédia corporativa. Ou seja, tem algumas situações que eu preciso me relacionar com o Bruno, com o Manuel, com o Antônio, entendeu? Que eu preciso conversar com aquela língua. Então não adiantava, por exemplo, sei lá, se hoje eu estava lá, né? Um evento é de startup, no Sebrae, então, cara, você vai com toda uma pegada, óculosinho tecnológico, desculpa, e etc, né, boné, que é o seu nativo, mas às vezes você precisa fazer um que tu acabou de fazer. Tu disse, cara, eu tava na minha skin de pai, entendeu? Não é um novo Bruno, né? O Bruno não é um personagem, mas ele precisa entender que, sei lá, se tivesse um grupo de executivos, se tivesse pro negócio, a gente teria que estar com outro comportamento. Mas a essência do Bruno, ela não pode morrer. Entendeu? Do Bruno ser um cara decente, do Bruno falar com o porteiro, do Bruno saber, entendeu? Por exemplo, a gente tá lá no hub lá em São Paulo, entendeu? Que a galera, e aí de novo, dá na veia gestão centrada em pessoas, entendeu? Tem todo um procedimento para você entrar lá, né? Blá, 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 blá. Cara, todo cliente da FWK chega lá, né? As meninas já ligam pra gente, etc, porque você tem lá um conjunto de outras empresas, né, nesse hub. Mas por quê? Porque, cara, eu sei o nome delas, eu dou bom dia pra elas, eu levo coisa para, mas é porque tá na minha essência. Não tô falando né, para colocar, entendeu? Então, na minha essência, dentro dessa perspectiva, se eu tô vendendo, fazendo gestão de centrado de pessoa, eu preciso fazer isso, né? Mas aí
a gente tem que separar, né, duas coisas. Primeiro, simpatia de empatia e quem não pode e quem não quer. São duas coisas. Uma coisa bem americana, né, que é o que eles chamam do accountability, ou seja, se eu tenho um ambiente de cultura que o Bruno não está performando, etc. Bruno, cara, o que está acontecendo? Ah, Edu, eu não conheço sobre Project Think. Opa, cara, então próxima certificação, bota o Bruno lá. Cara, não tenho como pagar, bicho, vê como é, a gente dá 50%. Whatever. Esse é o meu Você papel, né, certo. enquanto teu líder. Beleza? Mas se tu diz, pô, não, cara, aqui eu acho que não é um negócio, eu queria fazer outra parada, tal, irmão, Não é aqui. não é aqui. Não é aqui. Isso a gente tem que, é o trade-off hoje que a gente tem que entender, por quê? Porque o Bruno vai ficar um pai pior, vai atender ruim o cliente, não vai estar feliz, etc, etc, entendeu? E não vai ter lucro, galera. De novo, não estou falando de romantismo, né? E aí a gente precisa entender isso é um ambiente cultural. Da perspectiva como pessoa, né, a gente confunde muito empatia com simpatia, né? Principalmente por uma releitura muito, muito ruim do próprio nome do rapport, né? Que é muito utilizado na área comercial. Que eu tento simular que o Bruno vai vir de boné, o Edu vem de boné, etc. Não, no nosso caso, já foi natural. Então a gente criou uma conexão que é diferente. A gente não simulou nada, né? Quando você cria essa conexão, pode falar palavrão aqui? Pode? Tá. Ah, então pronto, fudeu. Porque às vezes vai sair Ô, velho, o Manu fica. inclusive, velho, você tá ligado que o Instagram, ele tem uma. Quando a pessoa fala o palavrão, sobe o corte ali com o palavrão, ele faz o automaticamente. Não tava Caralho, sabendo sabia disso. também. É, pô. Isso é um negócio. Quando eu subo uns cortes que eu tô xingando pra cacete. Ixi, Irmão, o próprio. Você sobe no Rio, pode vai e bota aquela ruma de sigla na legenda, pô. Genial. Pô, Genial. muito bom, velho. Genial. Tem alguns Aí tem uns tem softwares aqui de o meu é edição também tem alguns softwares de edição também que já estão fazendo isso automático. Quando ele reconhece que é um palavrão, a faixa de áudio é cortada. Ah, é. Sim. Já tá muito Genial, preconceituoso. Pô, então eu recebo um ti. É, eu te vamos embora. Mas aí, especificamente, o que a FWK trabalha? 4 tipos de produtos. Então, a gente trabalha Azedoria. programas de inovação interna, né? Que são programas de empreendedorismo e liderança. Ou seja, como é que eu faço inovação da porteira para dentro, antes de fazer uma fazenda, né? Da porteira para dentro. Como é que eu faço isso nesse ambiente? Né? Programas de inovação aberta, e aí fica um spoiler, e aí quem não gostar, né? Vamos conversar, né? Que eu explico por quê. Inovação aberta não é sobre conectar startups. Inovação aberta é sobre eu criar uma estratégia e como eu vou fazer esse relacionamento com laboratórios de inovação, com outras coisas, etc. Porque principalmente no Brasil, né, fica um mercado que a gente atua do mercado corporativo, você vende programas de inovação aberta, o cara tem um desafio, tu deve ter participado de alguns programas, Sim. né, você enquanto empreendedor, tem um desafio da instituição de ensino tal, né, pô, vai lá, tu é uma startup, tal. Não, cara. Por exemplo, na FWK a gente não faz assim, a gente dá resultado, por isso que o rolê da época, né? A gente primeiro entende, cara, qual é o desafio de fato dessa galera? Vamos co-criar, vamos chamar todo mundo. Entendeu? Bruno tá dizendo, enquanto head dessa área de marketing, que o desafio é esse, mas, cara, Manuel, que acabou de entrar, que é um estagiário, tá vendo que o desafio é outro. E aí, se Bruno, como um cara inteligente, que obviamente contratou o Manuel, porque ninguém contrata pessoas para piorar, né, cara? Não é projeto de pioria, é projeto de melhoria. Sim. Então, se você trouxe o Manuel, mas o Manuel é estagiário, tá aprendendo agora, cara, mas ele tem um negócio que tu não tem mais. Mente aberta. Entendeu? Porque quanto mais a gente, né, a partir dos 5 anos, a gente vai criando nossos modelos mentais lá, como já diz o Peter Senge. Então, o que a gente faz primeiro na FWK, nesse caso de inovação aberta? A gente vai entender, de fato, que o desafio, e 100% das vezes, 100% mesmo, 1000, não é o que o cara queria. Né? Ou que aquela empresa queria. Porque a gente joga isso numa abordagem, ou constrói abordagens para isso, né? Que a gente descobre que, sei lá, no lugar do cara, ele tava com sede, a tradução dele não era beber água, era beber gin. Entendeu? Ou, na verdade, era ter um celular. Às vezes tem coisa que não tem nada a ver. E ele pedindo água. Isso. Aí isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, de repente, eu vou lá no CIO e vou me conectar com startup, né? E dizer, cara, eu quero água. Aí, de repente, pô, essa startup, mas, cara, vocês fazem água tão bem que eu também gostar de gin, mas os caras estão precisando de um gin. Pô, Brunão, será que se tu adequar esse teu processo de destilamento, etc., tu não faria um gin no lugar da água? Aí tu é uma startup, tu é um ambiente nativo de inovação.
E aí você cria uma ambiência para isso, cara. Isso é surreal, assim, pelo menos os resultados que a gente tem atingido. Então é o segundo pilar, né? A gente ajuda a criar e tocar nos dois lados, certo? Pessoal que está nos ouvindo e Bruno. Qual a diferença da FWK? Que a gente faz junto com o cliente. A gente não faz pelo cliente, né? Nem deixa dever de casa. A gente constrói e divide para conquistar, entendeu? Então, cara, ó, Bruno, o rolê é esse, cara. Tu vai entregar aqui copo, eu vou entregar isso. Mas essa responsabilidade de entregar tudo é nossa. Beleza? Terceiro ponto, né? Terceiro ponto, muitas vezes tu precisa estruturar uma área de inovação, né? Mas sei lá, você não tem braço, não tem time, ou quer fazer isso mais rápido, ou quer dar uma velocidade, né? Se às vezes tem uma ou duas pessoas, etc. Materializar a estratégia, a gente entra também com pessoas dedicadas full time, aí leva metodologia, ferramenta, etc. e tal. E um terceiro ponto é o que a gente chama de squad como serviço, né? Que é o que acontecia. Muitas vezes a gente, às vezes, só ia desenhava lá. Por exemplo, teve uma grande instituição que a gente foi fazer o modelo de Open Bank deles. Desenhamos o produto, co-criamos, né? Toda a estratégia, pô, todo mundo participando, massa, e o que, etc. Legal, show. Aí a superintendente olhou e disse, cara, vocês podiam entregar esse produto. Vocês não ajudaram a construir? Então a gente não tinha essa oferta, né? E agora a gente, na verdade, faz o contrário. Muitas vezes nas grandes empresas e às vezes até nas médias, a gente tem descoberto isso e muitas vezes até no governo, que é o que a gente está testando agora. Você tem um grande problema de rotatividade de pessoas, principalmente em tech. Certo. Entendeu? E aí, sempre que eu chegava e conversava contigo, tu, sei lá, se tu era o CIO de uma empresa XPTO, tu dizia, pô, Edu, do caralho, que a FWK faz, mesmo não entendendo muito bem ainda. Mas eu acho que tu já tá entendendo, é só uma piada aqui pra não perder. E aí tu dizia, pô, Edu, do caralho, mas, cara, eu tô fudido aqui que eu tenho 40% de turnover dos meus devs. De novo, eu tô falando de forma muito macro, pessoal, só pra materializar. Aí eu disse, Bruno, tu vai fazer o seguinte, cara, esse time aqui, cara, tu tá com esse projeto aqui X, sei lá, de um app. Bicho, tá clara a estratégia, tá claro o rolê, como é que tá? Não, a galera tá simplesmente alocada lá. Então faz o seguinte, me dá esse teu principal produto aqui que eu vou desenhar a estratégia, fazer a jornada todinha e eu vou entregar. O time é da gente, tá? FWK, ou seja, eu sou responsável por entregar, por manter a estratégia, se não performar, né? Ou se não fizer sentido dentro daquele ambiente, que também faz isso, né? Vai chegar dev e dizer, pô, Edu, cara, na empresa do Bruno eu não queria trabalhar, não. Então a gente, como tem outros clientes, realoca e tu não fica com esse overhead, né? De entender, etc e tal. Mas no outro lado, o que a gente está vendendo? A gente está vendendo a entrega. Então você pega o exemplo que eu estava te falando, né? A gente pegou um cliente de saúde que o cara tinha 300 mil usuários e a gente entregou com 3 milhões. Entendeu? Então, aí é a quarta oferta. Daí a gente sair do desenho de estratégia, por isso que a gente fala as três palavras, né? O que a gente faz? Desenho de estratégia, governança, que é fazer essa roda girar, Certo. né? E entregar e materializar essa inovação, entendeu? Edu, me diz uma coisa, vamos lá. Anotei 3 perguntas assim. Mas eu quero começar de trás para frente. Mas primeiro eu te respondi o que a FWK faz. Respondeu. Claro. Você vai responder mais agora. É senso comum quando se fala de inovação ter um link muito profundo com tecnologia. Pra caramba. Inovação não se resume só à tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta. E principalmente Né? na abordagem da gente. Inovação é mentalidade. Isso. Né? É comportamento, né? Uma mentalidade Isso, de neurociência entendi, total, sim, né? sim. Ó, aprofundou, viu, cara? Me respeita, viu, brother? Aprofundamos, papai. E aí o que acontece? Quando tem algum caso, algum case, algum exemplo que essa inovação, não era tecnologia. Certo. Sempre caramba. 2, vamos lá. Você vai no médico com uma dor de cabeça. Sim. Você não vai no médico com a dor de cabeça dizendo que você já quer tomar o remédio tal. Hoje sim, né? Que a galera quer usar os GPTs e o Google. Não. Cara, vocês entendem. Entendi, pô. Beleza? Entendi. Só que o cara que te contrata, Sim. certo? Contratar a minha empresa. Sim. Uhum. O cara que contrata vocês, ele pode chegar e dizer, velho, eu quero ter um novo produto alimentício e quero que seja um gin. Sim. Certo? Certo. Meu irmão, o briefing dele não é para desenvolver o gin. O briefing dele é porque ele quer um novo produto do ramo alimentício. Ponto. Você já deve ter uma dificuldade do cacete nesse briefing. E não tem nenhum problema. O que nesse caso, aí eu acho que tu vai começar a perguntar isso, mas eu vou começar também a te responder. Nesse primeiro caso é o quê? A primeira coisa que eu preciso entender é assim, Bruno, tá claro para ti? Entendeu? Porque às vezes pode estar claro para ti.
que é o óbvio, né? Cara, não, eu já... Como assim, tá claro? Tá claro, por exemplo, digamos, pegando o exemplo do gin. Cara, eu sou tomador de gin, eu viajei em todos os lugares de Certo. gin. Tenho 10 amigos que ganharam o prêmio Michelin de gin, tô só colocando coisa Certo. whatever aqui. Tu tem um conjunto de dados e, obviamente, tem a sua visão empreendedora. Aí vem a empatia. Certo. Porque eu não posso colocar método e dizer, Bruno, não vamos fazer um gin. Se tiver muito claro, a gente vai lá e entrega o produto. Beleza? Agora a provocação que sempre a gente fala é assim, cara, vamos dar uma oportunidade para ver se não é o gin? Vamos chamar todo mundo pro Certo. jogo? Entendeu? Porque o Bruno, por mais inteligente, gente boa, Não, é experiente, conectado, blá, blá, background, blá, 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 repertório e o né? caralho. Ele não é o fim nele mesmo. Ele Perfeito. tem um time, a gente traz know-how, a gente faz pesquisa, aí tem metodologias abordagens para você fazer isso, né? E aí vem a história, do 100% das vezes, não foi. Por exemplo, a gente tem um caso de um cliente de intraempreendedorismo de indústria, né? Que o cara, a gente desenhou uma estratégia, meio que fez os workshops ali com a galera, blá, 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 abrimos lá os desafios, né? Vamos melhorar na indústria, indústria tal, blá, 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 blá. E tinha um cara que queria desistir, né? Disse, não, porra, cara, não tem tempo, eu dei uma ideia, mas a ideia dele foi selecionada, né? Tem um comitê, todo muito colaborativo e participativo, entendeu? Né? Mas participativo e entendimento, né, cara? Se todo mundo tem consenso de 100% de uma coisa, a gente provoca, a gente não deve estar vendo outra coisa, mas ao mesmo tempo, se a gente discute pra caralho e não chega no negócio, bora, galera, alguém toma essa decisão aí, entendeu? Então é sobre, de novo, conversas adultas, né? Nesse caso, o cara, não vou desistir, não. Aí, pô, um sócio da gente, que era o Matheus, estava tocando esse projeto, tal, tal, tal. Pô, cara, fulano, o que é? Não, cara, o meu dia a dia. Pois vamos aqui, eu vou te ajudar. História da fazedoria. Se Certo. fosse consultoria, o cara disse, ei, Bebel, tá aqui o Você tem que jogo. fazer isso aqui. É, dever de casa. Não, cara, nossa missão dada é missão cumprida. Entendeu? Por isso que a nossa farda é preta. Né? Certo. E é verdade isso aí, beleza? E aí, qual o rolê? Quando aconteceu desse cara, o cara, não, me ajuda, não, o que é? Sabe o que que era? Era ele mudar, né, na fábrica, ele só alterou a forma de como o produto ia ser ensacado. O produto ia ser ensacado, não posso falar o produto, certo? Mas imagina o produto ia ser ensacado aqui. Quando a máquina disparava, entendeu? Aí dispersava produto. E o cara criou um negócio simples lá, entendeu? Foi Um super barato. funil, sei lá. É, uma parada lá que ele colocou que eu não posso falar porque vocês vão entender e também por conta do NDA. O cara criou um negócio que só fechava mais o negócio, beleza? Sendo que tem o quê? Ah, rapaz, já sei quem é. Certo? Era do Landa Alimentício. Mas não era daqui de Aracaju, mas tem fábrica aqui em Aracaju. Qual é o rolê? E o que acontece, cara? Isso multiplicado por 13, ele tem 13 fábricas no Brasil, 900 mil reais de save, irmão. Beleza? Aí até aí massa, né? É bidá, filho da puta. Eu não tô dizendo, pô, Edu, tu tá dizendo gestão centrada em pessoas. Calma, bebê, vamos terminar a história. Esse programa todinho, ele é público, né? Deu 1,5 milhão de save lá, etc. Eles investiram 300 e poucos mil no programa. A gente foi pra premiação, né? Pô, levou os caras, leva todo mundo pra sair da empresa, vem a galera esse cara é do Rio, essa outra empresa é daqui do Nordeste, blá blá blá. E isso até aí legal, todo mundo feliz, né? Gestor, resultado, inovação, etc. Aí, cara, CFO. pra caramba, o head de inovação, beleza. Sendo que aí o Matheus chegou e disse, Edu, eu queria que tu conversasse com o cara. Entendeu? Aí, cara, pô, legal, o Matheus falou contigo. Ele disse, pô, cara, eu acho legal, né? Sei lá, ele ia ganhar um iPhone, um PlayStation, whatever, né? Tinha todo aquele negócio. Foi lá, conheceu a empresa. Ele disse, não, Edu, cara, sabe o que é que foi o rolê aqui? Eu tô há 12 anos nessa empresa e o lema dessa empresa, eu também não vou falar, é isso, isso, isso. Eu consegui materializar o lema. E eu tô aqui porque eu quero. Então, para mim, isso tudo eu receber o negócio, etc. O que é que vocês proporcionaram? Foi só a oportunidade de eu contribuir naquilo que eu acredito na empresa. E o meu orgulho é isso, eu ter ajudado as minhas 12 fábricas. Aí isso é dinheiro, entendeu? Cara, que foda. É foda, né? Então, assim, Seu olho marejado também não é não. total. Mas por quê? Porque quando você entende que esse é o jogo, aí você diz, caraca, mas eu não posso ser romântico, né, Bruno? E no final do dia eu dei save. Entendeu? Mas, macho, isso é do caralho, assim, eu fiquei, puta que pariu, pronto, agora esse cara pagou meu contrato. Entendeu? E foi um projeto, foi pra gente fazer 3 meses, né? Aí eu vou dar o outro lado, até abrindo o coração, né? Foi pra dar 3 meses, o cliente renovou mais 3 meses, etc. O cliente já disse, cara, porque a gente metodologicamente, depois a gente pode falar em alguma coisa, a gente tem uns prazos
porque é o que a gente entendeu de aprendizado. Cara, Bruno, é o seguinte, mais ou menos vai ter esse prazo, porque, cara, a gente já fez aqui, deu merda ali, entendeu? É um exemplo de uma solução que vocês entregam que não é código, é um dispositivo. Não, E é tecnologia. a gente nem entregou o dispositivo, a gente só entregou o ambiente para a pessoa fazer. Quem fez foi ela. Caralho, que foda. A maioria dos clientes era isso. A maioria dos clientes da gente é isso. Ou seja, não é uma mudança de um processo, etc. Eu só não deixei o cara desistir. Sacou? Eu não deixei o cara desistir. Disse, não, Mara, bora É pra cima. difícil para quem não é dessa bolha que a Sim. gente faz parte, entender que inovação não se resume ao software. Sim. o- Ou fazer entendeu? eventinho, entendeu? A gente teve um cliente agora que foi estranho, que não virou cliente, mas enfim. Que inovação não é código só. É que o cara disse, porra, Edu, é legal, eu venho aqui, vou fazer um pitch day, vem 20 startups me prover, né, soluções, e aí eu não materializo, eu faço uma POC. Eu disse, irmão, tu tá doido, cara? Tu tá derramando dinheiro? Não, o rolê da gente é entender, entregou, fatiou, entregou, acabou-se. Não tem mimimi, entendeu? Porque lembra a história que eu falei sobre porque inovação aberta, né? Que a gente co-criou de um lado, quando a gente está nos principais ecossistemas do Brasil, né? Tá, inclusive, a gente tem uma parceria formal. O Manu tem, inclusive, agendas lá no Tiradentes Innovation Center. Tá na Caixa, tá num bocado de lugar, blá, blá, blá. Né? Tá fechando agora uma parceria com Israel, pra gente ser a da Câmara Brasil-Israel. Né? O parceiro disse, eles falam pelo grupo, cara, Israel, falar inovação tecnológica, não precisa falar, né? Ponto, é Israel. E aí, quando a gente entende que nessa história, beleza, eu co-criei aqui, entendi que o teu negócio não era gin. Aí tu diz, Edu, vamos atrás, né? Edu FWK, vamos atrás de soluções nesse cenário, né? Vamos atrás de soluções para isso. E aí eu vou fazer o trabalho da gente, né? Então, o time da gente vai entender, vai chamar, cara, achamos 100 startups que resolvem esse teu problema. Cara, a gente não vai trazer 100 startups para ti, a gente vai conversar com as 100 startups. E vai dizer, cara, tu já ouviu falar na Bruna S.A.? Já, deixa eu te contar a história. Ele queria isso, ele tava querendo fazer água, mas ele traz esse gin. Aí o cara, pô, que legal, porque eu vou contar a história, não vou fazer uma relação fria com o cara, né? E aí depois a gente, de repente, faz um primeiro funil ali, né, de 100, sei lá, foi para 40. Aí 40, a gente faz, né, o que a gente chama de Solution Day. Então, porque diferente dos modelos de Pitch Day, o cara vai lá, tu deve ter participado como empreendedor pra caralho. Que pouco, sabia? Foi? Participei de poucos, velho. Mas certamente tu participou do jeito que eu vou te falar aqui. Tu foi lá, tinha 5 minutos pra tu falar, pra vender pro cliente X, né? Sim. Tu não deu tempo pra mostrar quem era o Bruno. Sim. E principalmente, não deu tempo pra tu dizer como é que tu resolveu o problema do cara. Sim. A gente não faz isso. O tempo é maior e o cara vem propor. Entendeu? O cara não vem dar um pitch. Por isso que é um Solution Day, não é um Pitch Day. Entendeu? Vem dizer assim, ó. Eu sou a empresa Moleskine, que faz água, etc, etc. Entendi que fazer, gente, tem um pesquisador na minha empresa que dá pra gente fazer, então vou solucionar isso, vou te cobrar tanto. Sacou? Então eu crio uma relação. Qual é o melhor negócio pra mim e pra você que sou um empreendedor? O melhor negócio da vida? Cliente. Melhor dinheiro. Desculpa, melhor negócio não. Melhor negócio. O dia do cliente. Dinheiro do cliente. E aí eu boto dinheiro do cliente nas startups, cara. Sacou? CVC não. Não. Contratação, pô. Não, aí CVC a gente conta depois que a gente tem o FWK Ventures, é outra jornada. Né? Então, assim, ó, se eu vou, o cliente lá, esse negócio, inclusive, veio na cabeça um cliente da gente chinês, o cara veio e fechou um contrato de 300 mil reais. Beleza? Essa startup que a gente achou. Quando a gente foi sentar na mesa antes, o cara tinha um motor, entendeu? Cara, eu tô, sei lá, também gin, eu queria fazer rum. Aí o cara, ei, cara, aquele dinheiro de rum, esses caras vão fazer gin. O cara saiu com um projeto de 700 mil. 700 mil pra uma startup, meu irmão. Pra gente é muito dinheiro, né? Pra gente já ter um negócio rodando. Pra qualquer pessoa, na verdade, é muito grande. Mas o que acontece? Você cria uma grana que muda a vida do cara, né, velho? Porra! E assim é equity, cara. O cara tá mostrando que ele, cara, eu sou foda em fazer líquidos que era água, agora é gin. Eu transformei a zero no negócio do cara. Isso é transformação. Mas qual é a dificuldade que a gente tem? Aí agora eu vou provocação, por isso quando tu ligou pro Rafa, não entender. A gente tá, inclusive nessa jornada interna, por isso que a gente tá se posicionando em fazedoria. Por quê? Porque quando a gente entra no modelo consultoria, né, não é um lugar que a gente tá confortável. Porque o cara vai e diz assim, mas consultoria o Rafa faz. Consultoria o fulano faz, Não, cara, o rolê da gente não é consultoria.
Aí eu já me posiciono, é uma abordagem de branding mesmo, né? Eu já me posiciono diferente, cara, vou pra esse rolê aqui. Porque agora a dificuldade que a gente tá tendo, por isso que eu aceitei pra caramba aqui, porque eu já tinha escutado do Jorge, porque eu disse, macho, no final do dia, a gente vai ter um canal de oportunidade, isso pra mim é uma ação de brand da FWK, Com tá aqui, certeza, porra. entendeu? Com Tranquilamente, certeza. tranquilamente. Até para facilitar o entendimento, assim, velho. Total, Popularizar o total, entendimento total, do business. total, total. E aí a gente precisa entender enquanto empreendedor. A gente acha que brand ou marketing, de novo, você é que me corte aí se eu estiver fazendo alguma coisa errada, que eu tô só fazendo impulsionamento, fazendo todo esse rolê que a maioria das agências querem vender pra Sim. gente. E no caso da agente da FWK, cara, a gente é tropa de elite, né, cara? Então, o time, né, tá com 20 e poucas pessoas, etc. Porque, cara, a gente é bom pra caralho nisso. Ah, tu quer fazer CVC, etc. Quero exemplo, por exemplo, quando a gente conversou lá com o Rafa para fazer parceria. Porque eu desenho estratégia, concordo? E faço modelo de governança. Mas, por exemplo, a gente é parceiro, inclusive, da Alia, né? Que é do Caspina, etc. E da Robertinha, que foi, inclusive, gestora lá da Criatec. Que elas têm todo um know-how, uma experiência, doutorado, literalmente, ela tem na Universidade de Barcelona em fazer isso. Mas o que é que, o que acontecia, né? Quando para montar um Corporate Venture Capital? Eles precisavam de estratégia. Não é o business dele. O que a gente fez? Certo, Parceria estratégica. Então, certo. cara, bora mapear aqui quem precisa de CVC, a gente conecta com a Alia, e a Alia, quem quer CVC, tem que ter estratégia. Então, cara, vamos fazer um joint venture. Não é mais inteligente? Entendeu? Pelo menos para mim é lógico. Né? Sim. Porque eu junto duas competências e duas empresas mega especialistas naquilo, mas que vão te atender E é no alto nível. e é um oceano azul, né, velho? Porque, meu irmão, quem tem esses cheques não sabe como fazer. O cara tá mergulhado ali no na rotina da companhia, ele não sabe como Não fazer. sabe. Né? Ele não sabe onde aplicar o dinheiro e tem dinheiro. Tem dia na mesa, cara. Isso, eu ia falar se perdendo, né? Mas tem dinheiro parado ali, velho, que Sim. o cara tem um cheque, o cara é head de inovação, sei lá, da companhia X, ele tem um checão ali, ele não sabe nem por onde começar, pô. Isso. Por quê? Porque o setor de inovação é ele mais dois, né? E aí o que aconteceu nesses 2 anos, né, pessoal? Nós estamos gravando esse episódio aqui em 2025, né? 23, 24, na verdade, 21, 22, né? Mas 23, 24 para mim foi uma transformação desse negócio. Ficou muita gente no caminho. Porque entrou todo mundo, né? Que é aquilo que você falou, cena azul, papapá. Para mim, a gente está reinventando esse segmento. Certo. Porque todo mundo virou consultoria de inovação. Marketing virou consultoria de inovação. Muita gente, às vezes, procura a gente na FWK achando que a gente faz marketing digital. Pra Caralho. caralho, macho. Já, caramba, entendeu? Agora que a gente tá mais claro, a gente fez um funil. Cara, mas quantas vezes eu tive reunião com empresas maduras, babaca, o cara, não, é porque eu queria fazer um lançamento, sabe o que eu disse? "Oi, não, Não, pô, não faço isso não. é, Devia ter entendeu? me avisado Era, antes. exatamente. E até porque eu desconstruí esse modelo. Todo mundo que procurou para me fazer lançamento meu, pessoal, né, de conteúdo, cara, os caras, ninguém entregava. Entendeu? Oxe, como é que tu quer que eu disse que tu vai me entregar? Vou dar um exemplo simples no LinkedIn, né? Tipo assim, eu acho que hoje eu devo ter perto de uns 15 mil pessoas lá. E uma vez eu fui chamado para ser conselheiro, né, de uma das maiores empresas, um grupo, na verdade, um comitê, né, de conselho de uma das maiores empresas do mundo de TI, né? Na verdade, a maior do segmento delas. E aí ela juntou uma série de experts, né, que ela chamou. E aí na época eu tinha 1.000 e poucos seguidores no LinkedIn, tem um grande amigo meu, quando eu vou falar o nome dele, ele era um cara, eu acho que ele ainda é o mais seguido do LinkedIn. E virou brother porque a gente, aquela questão de conexão, né? O santo bateu e o caramba. Aí eu cheguei pra diretora e perguntei, cara, mas por que que o fulano, ele disse, Edu, as 1.500 pessoas que você fala, as 1.500 pessoas que eu preciso escutar. Eu preciso também me comunicar enquanto grande corporação para 1 milhão e poucas pessoas. Então são comunicações completamente diferentes, né? Cara, aquilo me deu uma aula, né? Uma vez eu tive uma sorte, numa ação dessa empresa, tu falou do Shark, de sentar 1 hora com o Caíto Maia, né? Sim. Que era um cara que eu já me conectava e tal. E eu fui trocar uma ideia com ele e ele falando sobre a Chili Beans, esse movimento que ele hoje fez, né? Então talvez eu possa falar, não vai dar nenhum problema, Hum. que foi ele foi escalar o negócio para fora do Brasil, né? E depois deu Sim. para ele, disse assim, Edu, cara, o mercado do Brasil é gigante, eu preciso dominar o negócio do Brasil. E foi isso que a gente fez, não que a gente dominou, mas a gente precisou hackear muito lá. Porque hoje quando a gente chega fora, né? Igual quando a gente foi com o Manu lá em Portugal há 2 anos atrás, né?
Eu vou a Portugal desde 2018, principalmente no Web Summit, já fiquei um mês lá, blá, blá, a gente tá com operação lá, tá agora vendo esse mundo a partir de lá, etc. E aí o português falou duas coisas pra gente. Primeiro, eu fugi dos brasileiros, né, que quero falar com o governo português, com empresas portuguesas, etc. Ele disse, não, cara, porra, o que vocês fazem é bom pra caralho. Entendeu? Eu disse, mas, não, cara, mas é bom, não, é bom pra caralho pra qualquer lugar. Entendeu? Eu disse, não, mas a pessoa se certifica em agilidade, não sei o quê. Não, eu também sou certificado. Mas vocês brasileiros têm uma coisa na mente que eu não sei, vocês já nascem com isso. Que é o lance, eu chamo no Ceará, pessoal, né? Quem não é As manhas. nordestino, é o desenrolado, é as manhas, entendeu? Ele, cara, a gente sabe os rolês da história e tal, tal, tal. E a Tem que gente se tem, virar aqui, e velho. a gente Roupa de sapo e dar uns pulos. tem uma sede exatamente da escassez, entendeu? Que é o trade-off que a gente às vezes tem que se provocar na inovação, né? Porque do mesmo tempo, quando eu estava em 2022, meu negócio crescendo 20 vezes, né? E eu cheguei pro sócio, pros meninos, cara, 2023 vai dar merda. Todo mundo quis me bater. Pô, tá pessimista. Eu disse, não, cara, contexto político. De novo, não tô A ou B, não tô aqui para isso. Eu e você somos empresários, a gente, cara, quer gerar emprego, quer gerar negócio, e é disso. E quer que o governo, né, dê oportunidades. O governo é um grande cliente, né? Pelo menos a gente está começando a ver nisso, né? A área de gov carente, pessoas com competência, querendo fazer um trabalho sério, etc, né? Ele está nessa transformação. Mas aí, voltando lá, o que o Caíto falou, ele disse assim, Edu, o teu negócio, ele não é escalável como consultoria, Certo. beleza? E eu não entendo. Porque o meu negócio dele é vender óculos, né? Então, óculos, cara, a diferença desse óculos da Ray-Ban, do óculos dele é menos 5 vezes o valor, né? Aham. O nicho dele é essa escala, etc. E aquilo me incomodou, né? Eu disse, porra, cara. Aí quando eu olho pro meu negócio crescendo cresceu igual um startup, porque foi bom, porque foi aprendizado, foi ruim, porque foi aprendizado de descer também, né? Porque quando tá lá em cima é massa, quando desce, cara, calma aí. Você precisa reformular, você precisa reentender. Porque assim como eu, o que foi que aconteceu? Eu ganhei peso pra caralho, blá blá blá, eu ia morrer. Aí foi o que aconteceu o rolê da bariátrica. Então, em 15 meses, eu resolvi mudar. Cara, a gente tirou sócio, etc. Ninguém entende isso. É a primeira vez que eu tô falando isso fora da FWK. Tu só é foda, mano. É, não talvez vá fazer igual o Jorge aqui, mas enfim. É, porque qual é o rolê? Quando você olha de fora, né, e esse contexto das redes sociais, né, é muito maluco como você se reage. A gente trabalha, cara, num rolê que ninguém quer mudança, né? Cara, a gente precisa estar lá, então precisa estar mentalmente forte. E o que é que a gente aconteceu mentalmente forte? E faz com o dinheiro que sobra. Isso, macho. A gente tá falando isso nos bastidores. Sacou? E aí é um negócio que É a assim, primeira coisa que corta, mas não pra entende. caralho, mas foi o que aconteceu em 2023. Todo mundo tirou, né? Cara, freio de mão puxado, o mercado, né? Selic, o caramba, globalmente também, etc. Então, cara, primeira coisa que cortou, acabaram todas as áreas globalmente. Globalmente. Não é o Brasil, não. Área de agilidade, inovação, etc. Porque a gente conversa muito com isso. Mas eu acho que aí é uma pergunta, né? Tá. Eu não vou dar opinião porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas não é cada vez mais pulverizado o entendimento que inovação é sobrevivência, não. Cara, talvez, quando a gente vai, por exemplo, né? E vou falar com respeito, mas obviamente eu vou me permitir ser um provocador, né? Quando você Por pega favor. esse rolê da galera do coach, marketing, etc., que tudo é massa, que, bicho, você vai ficar milionário, você vai fazer o meu curso, vai ganhar 10 mil reais, etc. No mundo real, a vida não é fácil, pô. A gente tava Sim, falando isso no bastidor, sim. entendeu? E aí vem a história das redes sociais. Então, para mim, qual é a questão? A gente está comprando, nós todos, mas eu e tu compra, mesmo com nível de consciência bom. O que é que estava acontecendo comigo? Todo dia que eu chegava, onde é que estavam os meus gatilhos? Que ainda continuo tendo, que eu tenho que estar na rede social, né? Por questões de posicionamento. Mas do outro lado, na pessoa física, tá os meus gatilhos de ansiedade. Porque, macho, a gente não se controla, Bruno. A gente pode se gostar pra caramba, pode ser brother, mas de repente, sei lá, vou dar o exemplo da provocação que tu disse, a gente tá no sábado aqui. Entendeu? Porra, e aí tu vai olhar no Instagram e ele é feito pra isso. E vai estar, sei lá, seu cunhado tomando uma cerveja e diz, porra, cara, eu tô gravando aqui Pode te com. dizer um negócio. Né? Pode te dizer um Diga, negócio. pode. Pelo meu pai que tá lá em cima, pelos meus filhos que estão me esperando em casa. Eu não. Tu tem essa consciência que não. Eu não. Mas Velho, eu prefiro.
Prefere o quê? Essa conversa que eu tô tendo com Isso, você, isso. Não, meu amigo, eu é sei. mais valoroso, porque qualquer coisa que qualquer pessoa que esteja no meu Instagram está fazendo. Isso eu aposto, né, Ricardo? Não, Isso eu aposto com quem você quiser e eu assino embaixo. Você isso, tá isso, maluco? isso eu tenho certeza, beleza? Mas o que acontece? A gente está sendo bombardeado. Ah, ok. Sacou? Beleza. Eu não tô dizendo que. Não tô desvalorizando aqui a nossa conversa, muito pelo contrário. Não, mas que daria caralho, queria estar. Isso, Não, mas eu queria não. estar com você mesmo, brother. Obrigado. Aí você tá. Você é maravilhoso. Você, obrigado, pô. Eu queria estar com você mesmo, tenho a certeza disso. Obrigado, obrigado. Isso faz muito sentido para mim, né? E faz muita diferença. Mas quando a gente tá isso no dia a dia, foi só um exemplo, né? E foi massa a tua. Obrigado pelo relato. Por mais que a gente tenha um nível de consciência disso, vai chegar um dia que tu vai dizer, porra, que porra é essa? Aí tu vai parar, que aí tu tem que passar pela transformação, e diz, não, mas isso não me afeta, não. Que porra do caralho, tá aqui, é massa, eu tô isso, tá... Já foi dos perrengues. Entendeu? Eu vejo, tá porra, esse final de semana tem folguista, que não sei o que, os guri uma confusão do caralho, casa toda bagunçada, tem que dar banho nos guri, que não sei o que, olha pro Instagram, meu irmão, a galera no barzinho, curtindo a balada, que não sei o que, andando de lancha aí me dá. Isso, Aí me isso. dá, né, cara? Não vou mentir. E aí, Brunão e pessoal, isso sem perceber, a gente vai ficando ansioso e vai dizendo assim, sei lá, vocês vão... Quem tá nos ouvindo, você também refletindo, e foi massa a provocação do Bruno, né? Às vezes a gente vai chegar num dia e tá triste. Aí tu diz, porra, cara, eu tenho a vida do caralho, meus filhos, blá, blá, blá. Isso, todos esses são problemas resolvíveis. Sim, com certeza. Beleza? Né? Mas aí a gente é humano, bicho. A gente vai chegar e, bicho, que porra é essa? Eu tô triste. Aí quando eu me pegava, eu tava nisso. Aí eu olhava e dizia, mas que, cara, o meu business é resolver problema. Então se eu não tiver mentalmente preparado, eu tô fudido. Entendeu? Você não tem mais produto. Isso, bicho. Isso. Entendeu? A gente tem um cliente que a gente fez um trabalho legal de agilidade alemão, que a galera do time dava o toque, assim, toda vez que a gente estava lá a semana, eles, cara, a energia da galera muda. E a gente renovou esse contrato por conta disso. Então como é que eu mensuro isso? Ele dizia, cara, porque aqui a galera, porra, vocês saem, o negócio cai, entendeu? Aí eu disse, A bicho, vibe. é a vibe. Aí eu disse, não, cara, então vamos fazer o seguinte, a gente precisa É manter esse cultura, como negócio. se você fosse É um cultura. embaixador de cultura de Isso, inovação. Isso, eu disse, não pode ser eu, tem que ser Bruno, Mas que é você o head. chega em algum momento que você não tem mais o que operar. Tem, metodologicamente falando, é aquilo que eu falei. O nosso framework, a gente, cara, vamos criar um programa de inovação na empresa A. O que a gente aprendeu fazendo, a gente aprendeu fazendo. São 18 meses essa jornada. Então a gente sai em 18 meses. Tem começo, meio e fim, Literalmente. mas você tem que ter uma metodologia, entre aspas. não sei Sim, se a gente essa é tem um palavra, framework, a gente tem de hoje que depois dos 18 se perpetue. Isso, porque assim, ó, vou falar aqui, me permitir falar futebolisticamente falando, já que você quer simplificar e me ajudar a explicar o que a gente faz. Como se no primeiro 6 meses, não que a gente vai esperar, beleza? A partir do primeiro mês, pedra, porrada e bomba, não, estamos Certo, fazendo o rolê. pau. Mas o que é que a gente entrega no final do primeiro ciclo, na reflexão, né? Eu entrego um sistema de trabalho, um framework, Certo, né? Já está perfeito. rodando, porque a gente, na verdade, eu entrego Certo. ele formatado, né? certo. Ó, tá entendendo por que que a gente tá fazendo isso? Tá entendendo por que tem esse ritual? Tá entendendo a plataforma da gente que é o Orfeu? O nome do framework da gente é Jazz. Eu explico por quê, porque é Orfeu. E aí a gente entrega em 6 meses software. isso. É um software, uma plataforma que a gente usa modelos de AI, inclusive, para fazer gestão. Certo. E aí a gente entrega tudo isso. Então, futebologicamente, é como se a gente estivesse num campo, né? Jogando dentro de leite lá, né? Jogando bolinha, com aquela bolinha. Tá todo mundo é goleiro. Se tu não for goleiro, fica chateado. Ou seja, a gente tá primeiro entendendo o jogo, mas a gente tá fazendo gol. Fazendo gol aqui na sua cabeça, na cabeça de quem tá nos ouvindo, nos assistindo, é entregando o resultado. Beleza? E entendendo quem não quiser jogar, o jogo é esse. Entendeu? Certo. A partir Você do tira do segundo time. ciclo, não, eu tiro não. A cultura. Eles pedem pra sair. Certo? Né? Segundo ciclo, o que é que acontece? É como se a gente estivesse futebolisticamente falando. Cara, não, bicho, calma aí, agora a gente já vai jogar de chuteira. Aí imagine chuteira, é o framework mais robusto, o negócio aqui, Cada o um na sistema sua de trabalho, posição. cada um na sua posição. Pô, cara, Você perceber identifica que quem joga Brunão bem em cada é o lugar. orquestrador. Ele tem que ficar aqui só olhando, botando a galera na cara do gol. Cara, mano, não é matador, bota na bola que ele bota no peito e é gol. Cara, o Perfeito. cara tá... Aí vai a percepção, experiência junto com o cliente. De dizer, macho, mas calma aí. Antônio ali, bicho, ele é lateral esquerdo, mas, bicho, será se ele não era o cara do gol? Vamos conversar, Antônio. Antônio, tu viu que o rolê... Cara, tu já tentou ser goleiro? Não, eu tenho medo de levar bolado, blá, 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 blá. Bora testar, bicho.
Bora lá, a gente tá junto. Bora. Ele já tá no jogo, porque ele tá entendendo. Descobre que é um goleiro do cacete. Bicho, descobre que ele é o Oliver Kahn. Esse cliente desse negócio, desse alemão, tinha um cara que nesses primeiros 6 meses era o cara que mais tinha objeção. Oliver Kahn não, é Rogério Senna. É, Rogério Senna, ou então o Marcão, né, que eu sou palmeirense. Véi, porra! Esqueci disso, eu fui futucar seu Instagram, fiz, porra, vou ter que tirar uma piada com o Palmeiras. Bocado, Palmeiras. Mas eu não pego corda daquele rolê, não. Porque o que importa, eu sou palmeirense e sou Barcelona, de carteirinha Barcelona, então vou pelos dois lados. Mas voltando, né, só pra fechar o ciclo. Então, você tá lá, pegando o Rodrigão como esse exemplo, cara, o Rodrigo é um dos caras mais ativos da comunidade da gente do Project Fim, cara, o cara mudou o jogo. Entendeu? E ele é o cara que era com mais objeção. Entendeu? Era o cara que não queria. Bicho, esse negócio, post-it na mesa, pra startup, musiquinha, todo mundo participando. Não, mas me diz o que é que eu quero fazer. Ele engenheiro, né? Me diz o que é que eu quero fazer aqui. Bora, faz. Aí o cara, bicho, você entende. Ele como engenheiro, um know-how fudido. De automação, papapá. Cara, quando o cara entendeu o jogo de criatividade, que tinha pertencimento, foi embora. Então, no nosso segundo ciclo, é como se a gente jogasse já num campinho, todo mundo de chuteira, tal. Cara, terceiro ciclo é Champions League, velho. Entendeu? Champions League. Cara, não tá rodando, o jogo é esse, etc. Então, meu irmão, cara, bora jogar. E aí, nesse terceiro ciclo, a gente concorda que o quê? Você começa a desmamar. Se eu tô fazendo desde o início contigo, obviamente eu posso ter trabalhado algumas abordagens educacionais, workshop, etc. Mas já tá claro que, meu irmão, esse desafio que a gente veio resolver, que era, sei lá, estruturar um programa de inovação e estratégia, cara, nesses 18 meses tá frente. Se tu tiver outra jornada, cara, Edu, vamos fazer uma Venture Builder, aí outro rolê. Mas esse rolê... Depende do cheque do cara. Rolê acabou. Do apetite. Porque o que acontece? A gente deixa rodando, certo? Aí tem uma possibilidade da gente mandar. Mudam, velho. Muda pra caramba. De projeto pra projeto. Muda. Até porque foi e legal. Quando você fala resultado, é essa conexão com esses KPIs identificados. Com os OKRs, né? Com os OKRs. Perfeito. Entendeu? Foi até um negócio legal didaticamente aqui que eu acho que é um propósito que você fez o nosso podcast aqui, né? Quando a gente está falando de KPIs, né, que é os indicadores de performance, são para coisas que estão claras, é processo. Então, cara, quantas vezes eu dou batida aqui, tal. Resultado, não. Cara, nós estamos no ponto A, vamos para o ponto B. Como é que a gente tem esse jogo? Será que a gente jogou? Será que está acontecendo? Precisamos terminar essa jornada com esse ponto B. Isso. E às vezes, não conseguimos no ponto B, vamos para o ponto C. Né? Se eu pegar um exemplo mais conceitual até, que é bem público em livros, etc., do próprio rolê do YouTube, né? O YouTube, enquanto business que o Google compra, nos OKRs dele, nos primeiros ciclos, ele não estava entregando, porque ele estava na jornada de teste, experimentação, inovação, né, pô? Aí passou no terceiro ou quarto, né, ciclo lá, ele estourou. Cresceu, porque ele estava orientado a resultado. Entendeu? Não é que eu vou desistir, chegar no final de um ciclo e dizer, pô, Bruno, tudo que a gente fez, não, cara. Aí vem a visão de quem tá fazendo, né? Os meninos brincam, e as meninas lá da FWK, que eles me chamam de quem é mais novo não vai lembrar, que é o Thundercat, né? Que é a visão além do alcance. Mas eu acho que é a visão que a gente tem que ter como CEO, como empreendedor, etc, né? Porque eu fui um CEO formado na pandemia, né? Até antes da pandemia eu não era um CEO, cara, de a gente ter rotina, de ter conversa difícil, ter one-on-one, fazer os negócios, etc e tal, né? Não de uma forma muito característica. A gente mudou de nome, né, cara? Era Framework, virou FWK. Ô, Edu, mas, velho, quer queira que é uma empresa com mais de 10 anos ali. Sim. Né? E, velho, caralho, o cara que começou ali em 2014, 2013, 2012, isso não era... A gente era uma empresa de projeto, né? A gente montava PMO, etc. Era outra jornada. Okay. Era outra jornada. E ao longo desses quase 15 anos, quantas vezes você pivotaram, assim? Cara... No mínimo, metodologia, assim. Não, metodologia pelo menos de 2 anos. Entendeu? Porque é de forma natural. Se eu pegar 2022 para o que a gente está fazendo agora, né? Entendeu? Isso é intencional? Intencional, pô. Ou você vai fazendo e vai ajustando, se adaptando, mas a gente vai percebendo, né? Porque como a gente... Aí, de novo, Carlos Ferreira Espelho de Ferro, né? A gente utiliza das abordagens da ICE, então você tem muita provocação entre a gente, né? Pegar o Manu aqui que está nos ouvindo, né? A gente contratou agora o Edson, voltou da FWK, foi muito tempo, voltou, estava no Santander. A gente abriu uma operação agora que é uma unidade nova só de alocação estratégica de profissionais de TI, né?
Porque a gente viu que tinha essa demanda, que é o cara que nem queria um squad, nem queria uma estratégia, mas a gente estava deixando dinheiro na mesa. E a gente tinha uma boa forma de fazer contratação. E isso é uma forma da gente impactar a cultura, pelo menos a gente tem acreditado. E aí eu disse, Big, o seguinte, eu chamo ele de Big Edson, né? Edson, cara, você vai ser o nosso head de operação, tu vai tocar aqui a batida dos OKRs, né? Aí chegou na reunião, Manu, rapaz, é porque, ó, tá aqui as entregas, tá tinha eles, cara, mas por que que tu não tá no Orfeu? Entendeu? Ele, não, depois eu boto. Não, mas bote agora. Entendeu? Aí, como o Edson, um cara que entrou agora, né? Manu, nosso partner e tal, né? Cuida do negócio, etc. Par dele. Mas assim, cara, aí o Manu, no primeiro momento, acontece comigo, contigo, com todo mundo. A gente vai ter um primeiro momento de ego. Você, puta que pariu, esse cara aqui Filha tá da entrando, que fala, puta, mas que eu selecionei ele, entendeu? Que merda é essa aqui? Mas não, cara, aí quando tu para e respira 5 segundos, porra, macho, o que esse cara tá dizendo é, cara, bora fazer o que a gente tá vendendo, ele tá me provocando, bora embora. Aí, naqueles 5 segundos, o cara muda o jogo dele, entendeu? Você volta o jogo. Então, a gente tem brincado, inclusive, com o Edson, cara, que ele deu essa movimentada, por quê? Aí, o que que a gente tem que entender? É isso não virar empolgação. Aí vem a maturidade, entendeu? Né? Da gente entender isso no ciclo. Então, o nosso ciclo, por exemplo, a gente, por conta de eu trabalhar no começo lá com Microsoft, SharePoint, Project, tal, Certo. a gente se planeja meio do ano. Então, o nosso primeiro Q é o 3, é o Q3 todo mundo, que é ali agosto, né? Junho, agosto, setembro. Por quê? Porque é o mês que mais tem negócio no segmento de serviço, né? Entendeu? Ao mesmo tempo, no meio do ano, que é o menos o que a gente está saindo agora, é o período que menos tem negócio. Foi difícil pra caramba no começo do ano, mas ao mesmo tempo foi, cara, a gente encheu o pipe, tá começando a fechar os projetos, cara, agora. Aí você termina energeticamente no final do nosso ciclo no topo e começa no topo. Entendeu? E você vai administrando isso. Enquanto a gente se planejava no ciclo normal, né? Do Sim. ano fiscal, sempre a gente começava o ano com a bad trip, entendeu? Pô, porque janeiro sempre é foda, papapá, esse rolê do Brasil só começa Sim. depois do carnaval e Sim. tal. Então a gente, por exemplo, começou a se planejar meio do ano. Aí isso é meio com desconstrução para nós todos, né? Entendeu? O desenvolvedor, que era o André lá, um dos desenvolvedores da gente, porra, Edu, mas a gente tá no Q tal? Cara, a gente tá no Q3 da gente, que é o Q1 de todo mundo, né? Só é o Q1 do mundo, Caraca, que né? doideira. É. Por quê? Porque a gente entendeu o jogo. Porque no final do dia, galera, o que a gente precisa é entregar o resultado. E que as pessoas sejam vivas, né? Ninguém morra, por favor, e nem a gente cuida das pessoas. Entendeu? É. Mas foi uma forma que a gente aprendeu fazendo, cara. Né? Meu nome é Eduardo Freire, né? Eu sou discípulo do Paulo Freire. O Paulo Freire lá na educação Você que teve uma startup de educação, né? Inclusive o Paulo Freire é o cara que eu tenho o maior orgulho de ser Freire, né? Não sei se é o mesmo Freire, mas talvez seja. Porque, cara, quando você vai pra fora, irmão, o quanto esse nome é respeitado, inspirado, etc. É surreal, surreal, né? Entendeu? E eu não tô dizendo aqui com nenhuma corrente política, mas é porque é foda, cara. Um dia eu fui para Portugal apresentar minha startup, o inglês menos ruim que eu tenho hoje, né? Tô aqui com um negócio desse tamanho, aí o cara freire, a mulher me dizendo em inglês, que eu sempre tive um listening legal, né? Você é um merda, você não sei o quê, pá. Eu olhei pra cara dela e disse assim, vá, eu vou colocar aqui pra não dar o teu corte aqui. Mandei ela pro caralho, mandei pra outra coisa, entendeu? Sim. Aí eu, porra, mas por quê? Por quê? Depois eu pedi desculpa a ela, que eu disse, pô, não, desculpa a senhora, mas calma aí, você tá me agredindo, entendeu? Dizendo só porque eu tô aqui, eu sou um brasileiro. Eu concordo que era pra eu estar falando inglês fluente, que é inclusive uma dica que se vocês tiverem que anotar só uma coisa desse meu episódio, pra mim é assim, cara, larguem tudo, façam tudo, mas aprendam uma nova língua, porque ela abre sua mente para novas possibilidades. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é dessas conexões. E aquilo mexeu tanto comigo, porque no começo da manhã, pessoal, né? E quase pouca gente também sabe essa história. Tu tá aí, tá um bom entrevistador, mano, um bom escutador, né? A gente saiu, eu tava o meu sócio, ele disse assim, porra, Edu, a gente 3 meses não sabia, não tinha nem passaporte. A gente aplicou, foi aprovado no Web Summit como startup, blá, 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 blá. Compramos passagem, Barcelona no cartão, vamos embora. E mundo real, né, bicho, de empreender. Aí ele chegou, cara, a gente não sabe falar inglês. Tinha uma pessoa do meu time que morou fora, falava inglês legal. Aí eu disse, ei, macho, vamos aqui. Tinha um negócio da Guinness, eu sou doido pro Guinness, né? Ei, bicho, bota 2 cervejas pra nós. O português, não pode, você bota 2 cervejas aí. Disse, macho, brinda aqui, ó. Eu nasci jogando no Guarani de Sobral, mas eu vim jogar foi no Barcelona, bicho. Não vamos fazer gol. E, cara, a gente saiu com a porra de lead. Entendeu?
Aí quando foi que eu descobri? Do mesmo jeito que teve essa senhora que me agrediu lá no final, tinha um cara que era da Universidade de Madrid, eu vi ele aqui conversando com o Luiz, blá, 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 blá. E aí você tem energia, né, mancho? Pá. Aí ele olhou pro Luiz assim, ele é o que é um empreendedor, né? O Luiz é. Eu quero conversar com ele. Não, mas ele não fala inglês. Ele não tem nenhum problema. Peço só pra ele falar pausadamente. Aí um cearense fala pausadamente, né? Pede pra ele falar pausadamente. Aí eu falei, e aí ele falou, cara, ó, eu sou da Universidade de Madrid, fiz, acho que doutorado, acho que é na Universidade da Suécia, não sei se é Estocolmo, tem uma estátua, né, do Paulo Freire, entendeu? Cara, quando eu vi você, uma startup de educação, porque era na época que a gente está estudando um negócio de educação, e você é Freire, cara, surreal, esse negócio vai dar certo. E o nome naquela época era a gente criar uma Freire AI. O nome do motor de tecnologia do Orfeu hoje, que é a plataforma da gente, é Freire AI. Não é aquilo que eu tava falando antes aqui, pessoal, nos bastidores, né? O Bruno falando, cara, a gente tá usando um GPT, eu disse, pô, usa lá a Freire AI para planejar os teus projetos, etc, entendeu? A gente materializou um rolê daquele, sem perceber. Não foi intencional, não foi proposital, vocês tinham intencionalidade, a gente sabia de fazer aquilo, entendeu? Acho que esse episódio tá difícil, né, cara? Veja Irmão? aí se o Plaudi tá esquentando muito. Não. Tá trabalhando bem, Episódio então, viu? difícil, velho. Se vira aí, viu, Profundo. Plaudi? Profundo, né, Ricardinho? Profundo, velho. Meu irmão, nível altíssimo, velho. Valeu, foi bom. Mas é porque Estamos a 1h e... Mori Blau. 1h25 aí? É, uma hora e... É, mais ou menos. Mas isso, pessoal, aí tratando um tema que eu acho legal, tem um termo em inglês, né, que chama o que a gente está passando agora, eu acho que é uma coisa que para mim é para a vida, né, chama-se serendipidade, né, que é o poder do acaso, né, ou seja, inovação é isso, a gente quer tudo formatado, etc, mas, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do cara da indústria, entendeu? Cara, tinha, 12 anos depois. porra, a oportunidade. E a responsabilidade que a gente tem. E massa, assim, a sensibilidade que a gente tem que ter, né? De dizer, cara, que eu nem completei, inclusive, a coisa, né? Eu falei que a gente renovou três vezes, né, por um ano, entendeu? Aí chegou no final do ciclo, né? Aí, Matheus, porra, a gente na reunião, cara, mó bad trip, porra, o cara não vai renovar com a gente e tal. Aí o mano, porra, é mesmo, porra, foda, mano. Aí o galera, era pra gente ter ficado 3 meses. Nós ficamos um ano. Aí todo mundo olhou. Caralho, é isso, entendeu? Então, assim, Ser humano é é foda, pra gente, é pra velho? gente tá Puta nesse que- monitoramento. Porque nem eu toda vida vou ter. Tem situações que eu vou estar, porra, Manu. Porra, cara, hoje saiu, foi foda, papapá. Então, o Foda, Manu tem que velho. olhar e dizer, macho, deixa eu levantar Edu. Porque se só depender de Bruno, de Edu, de Manu, a gente vive num time, cara. Que foda. Entendeu? Aí o cara olhou, a energia da galera mudou, porque tava, né? Você fica, porra, 2023, 2024, né? Mais um blá blá blá, de fechamento de negócio. Aí eu disse, galera, calma aí, bicho. Era pra gente ter ficado 3 meses. E a gente, aí, metodologicamente, que foi o que tu me tinha me perguntado, eu disse pro cara, o diretor disse assim, não, Edu, é o seguinte, cara, investir, isso aqui tem uma história por trás dessa história aqui, ó. Ele disse assim, cara, só tem 3 meses. Eu só tenho dinheiro pra isso. Não, eu entendo, ele entende, blá blá blá, mas não vai. Entendeu? Ele já tinha na hora, cara, vamos fechar, tá junto. Top, vamos arrochar. E o cara renovou automático. Entendeu? E tem uma história legal desse cara. Né? Desse cara, há uns 10 anos, esse cliente a gente já fez muito negócio juntos. E foi um cliente que mudou o meu negócio. Né? Eu estava fazendo mestrado lá na UFPE, quando eu estava vendo da área de projetos, né? PMI, etc. Né? E aí uma abordagem mais clássica, né? Hoje ele, obviamente, o próprio PMI já está mudando e se adaptando com uma boa comunidade, né? Para mim, o maior valor do PMI é a comunidade, né? Você se envolver ali. E eu sou produto disso, tenho zero vergonha de falar isso. Muito pelo contrário. E aí, o seguinte, há 10 anos atrás, a gente foi fazer um trabalho para a galera de marketing, do marketing interno. Sim. Eles precisavam transformar de uma experiência do cliente, um portal, etc e tal. E aí, a gente tinha toda uma metodologia, né, cara? Pô, Bruno, cara, te entreguei aqui, sei lá, a parte do portal, ou whatever, ou a metodologia, assina aqui, né? Aí tu disse, porra, Edu, aqui nessa empresa não funciona assim não, cara. Bicho, a gente dá valor, gente. Então, eu sei que tu entregou, não vou assinar esse negócio, não. Vou só mandar pro financeiro, papai. Eu voltei lá para o meu sócio antigo, da outra empresa, né? Não era Framework, não. Aí eu cheguei e disse, aí, macho, é o seguinte, cara, a fulana, virou uma amiga minha, né, aquela, não assinou.
E aí fudeu, porque deu certo, ela disse que vai mandar pagar. Mas aí, cara, a metodologia, aí você ficou preso. Eu disse, caralho, aí tá errado. Eu fiquei preso no processo. Aí foi aí que eu entendi o rolê da inovação, beleza? Que E foda. mudou o negócio e transformou-se no Project Think. Mas a história não é essa. Lá na história, ela chegou e disse assim, Edu, tem um fulano, que era na época um trainee. Disse, cara, esse cara vai ser o CEO da empresa. É o cara, a empresa tem uma Joy multinacional, né, Manu? Mas é uma empresa nordestina, inclusive familiar, mas eles têm toda uma estrutura disso. Diz, cara, tu tem meia hora pra conversar com o cara? Eu disse, na hora, você acha que tem sentido? Isso não é do contrato, ó. Cara, tem nada a ver com o contrato, tem nada a ver com a parada. Conversa porque eu acho que ele é um cara fora da curva. Quem é o cara que me contratou 10 anos depois? Que é o diretor. Caralho, ele. E ele contratou um head de outra empresa, de uma grande empresa, veio de outras empresas, eu também não vou falar porque ele vai se identificar. E aí o cara, não, tem empresa lá de São Paulo, blá, 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 de consultoria, tal, tal. Não, irmão. Quem vai fazer esse trabalho aqui é esse cara. Depois que a gente terminou o contrato, o head me falou isso. Entendeu? Ele disse, Que não, é foda. porque esse cara, quando ninguém quis né, que eu era um estagiário, ele me atendeu do mesmo jeito. E a gente de novo, já tá um tempo no mercado, né? E essa galera que tu quer trazer, o cara quando vê, porque, cara, esse negócio é um negócio de 20 anos que cresce a 2 dígitos faz 20 anos. E é o maior negócio do segmento dele. Entendeu? Não, o cara é cearense, né? O head, né? Não a empresa, entendeu? Ou mais ou menos cearense, mas enfim. E E você aí, conheceu ele estagiário. estagiário, macho. E gente boníssima, entendeu? E aí ele queria uma ajuda, cara. Foi o que eu fiz, ajudei. Não, galera, entenda o que eu tô colocando. Não tô sendo romântico, tô sendo. Mas eu não ajudei ele porque eu acreditei. Cara, eu ajudei ele porque, primeiro, né? Uma cliente da gente que virou minha amiga também, depois a gente foi fazer outros projetos, quando ela foi assumir outros lugares, etc. Né? Ela disse assim, cara, tá uma conversa com esse cara, porque eu acho que tu tem um norte legal, que é o trabalho que a gente faz de mentoria, Sim. né, cara? Né? E aí eu disse, pô, claro, na hora, entendeu? Então eu fui fazer aquilo dali, Bruno e pessoal, né? Não com uma perspectiva de remuneração, até porque não tava nem até me atrapalhou, né? Porque era na indústria, eu tinha que voltar para outro cliente, tal, tal. Mas fui falar de verdade, cara, bora ali falar, pá, 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 pá. Sem querer você plantou um negócio, né, bicho? E a gente esquece isso. A gente tava nessa reflexão desses últimos 2 anos, né? Eu até tava trocando uma ideia com o Manu e o pessoal esse começo de ano. Os caras, talvez não tenha sido um ano ruim, 2023, 2024. Talvez tenha sido um ano de plantio, e a gente não percebeu. Porque foi um ano de transformação minha pessoal, né? É melhor eu estar com menos, com uma transformação, uma série de desafios que a gente tem interno, mas pelo menos a gente está vivo, etc. 60 quilos. Você é um bariátrico também, você sabe o quanto isso impacta mentalmente. 60 quilos de gordura. Cara, Caralho. 43 anos, há 20 anos eu não vesti uma calça 44, mas 20 anos, 20 e poucos anos, entendeu? Performance, etc, né? Uma série de outras performances massa também. Mano, tá rindo, Edu, né? Mas é isso, cara, eu acho que foi uma troca legal. Não, pelo menos eu tô dizendo isso, não tô encerrando ainda, você que é o cara do comando aqui. velho, estamos aí há mais de 1 hora e meia. Acho que esse é o maior episódio que a gente já teve, né, Ricardo? Um dos. Hã? Um dos. Faltou explicar o jazz, mas deixa pra outro episódio. Edu, velho, estamos aí há mais de 1 hora e meia batendo esse papo. Chegando aí nos finalmente. Cara, você tem quantos anos, bicho? 43. Vou 43. fazer 44 dia 9 de junho. Já fez coisa pra cacete nessa vida. Tem uma porrada de coisa ainda pra fazer, né? Graças a Deus. É, Quero fazer as últimas perguntas, assim. Vamos embora. Qual é o seu prato preferido, hein, bicho? Mas meu prato preferido é qualquer coisa com frutos do mar, camarão, essa porra, lagosta, todos esses negócios eu gosto. E qual foi o momento? Mas o prato preferido que eu gosto, né? Que aí ela vai ouvir agora, mas eu treto com ela. O carbonara da Ju, né? Quando a gente tá feliz, ela pede alguma coisa, ela faz carbonara pra mim. Qual foi o momento mais foda que você teve? Aquele momento que se você tivesse o poder, você ia emoldurar na sua sala, na frente do seu computador, assim. Da minha vida, É. o nascimento da Maria Júlia, que é a minha primeira filha. Que a Ju já tinha tido 2 percas e tal, entendeu? E o Jorge falando naquele dia, né, cara, eu fiquei refletindo como a gente não. É muito forte do jeito que ele falou dessa história. E eu disse, porra, saí dali falando pra Ju chorando. E dizendo, pô, Ju,
olha como foi frio o jeito que eu tratei, né, você? Porque não teve um dia, cara, a gente hard work, né, cara? A Ju perdeu, foi pro médico sozinho, entendeu? Pô, foi bem foda. Aí no meio da pandemia a gente perdeu o outro, né? Então na teoria ela teve, na teoria não, na prática ela teve cinco Gestações. gestações. E da Maria Júlia, tem um caso rapidinho aqui, só para colocar, né? Ela veio no meu pior momento de vida, assim, de cara, empreendendo, rampando negócio, blá, blá, blá. Na teoria, né, em condições normais de temperatura e pressão, você não pensa, mas macho, eu nunca fiz as coisas na minha vida com condições normais de temperatura e pressão. Tudo é macho, vamos embora e vai dar certo, entendeu? Vai dar certo de novo, com planejamento, com capacitação, com empenho, né, com pessoas Trabalho. ajudando e tal, com trabalho. Né? Tanto que o tema da gente é hard work, menos mimimi é igual resultado, né? É um dos lemas da FWK. E a Maria Júlia, quando a Tina tivesse duas percas, aí foi do caramba isso aqui, que aí a gente foi para um médico, achou um dos médicos, o maior especialista que tem de reprodução humana é cearense, né? E aí, doutor Evangelista, né? Evangelista Torquato, o nome dele. Inclusive, cara, vinha gente fora do Brasil para tratar com ele. E ainda tem, né? E aí ele chegou, ó, não, porque aqui a gente não tem histórico, o jeito dele tratar, cara, a mesa era redonda, o cara, tipo, acho, o cara já é diferente, entendeu? Eu entrei, ele já olhando. Aí ele disse, cara, cientificamente, falou lá o rolê, eu não vou entrar nesse método, mas ele disse, ó, na teoria a Ju não tem nada, não tem como, não sei se é você, mas você tem que fazer, sei lá, uma decomposição do seu DNA, porque às vezes é muito mais comum ser do homem, blá, 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 blá. Aí, sei lá, na época custava R$ 6.000, entendeu? R$ 6.000 era 3 vezes menos do que eu ganhava, eu acho, entendeu? Ganhava lá uns 2, 3 pau. Aí eu 3 vezes mais. 3 vezes mais, desculpa, 3 vezes mais. Eu ganhava 3 vezes menos, né? E aí eu disse, Ju, eu não tenho como é que eu vou pagar isso daqui, não, cara. Eu faço o seguinte, não vai dar certo. E eu tava rampando indo pra São Paulo, né? Naquele rolê de dificuldade, Empreender o é caralho, foda, blá blá né, blá. mano? Aí a Ju, porra, tu tá viajando de novo, daí lembram que tinha aquele negócio de compras coletivas? Aí a Ju, Bombava em era, Fortaleza, né? era, pô. Aí a Ju, cara, eu vou Ceará. comprar um compras coletiva lá. Comprei um compras coletivo e liguei pra mulher, ó, mulher, pô, mulher lá da pousada, ó, comprei esse negócio de compra coletiva, eu quero ficar lá. Ela, não, mas tem, não, eu só vou comprar, porque tinha um negócio, né, tinha É, toda umas uma regrinhas, porra de né? usar. Mas fui pra lá no Guajiru, né, que hoje a Maria Júlia é a cor mais linda porque foi feito no Guajiru, né, entendeu? Aham. 2 meses depois a Ju chega e diz, vida, tô grávida. Aí é uma sensação muito foda, né, porque você não sabe se comemora, porque historicamente, Ou aí de ficar com novo, medo. era, e eu tinha estudado, eu tenho uma boa sorte de ter muito bons amigos. Eu fui procurar um amigo meu que era professor da UFC, o cara tem 2 pós-doutorado, caramba, e ele me deu, ele disse assim, ele não me explicou, ele trouxe um livro de genética em inglês e botou assim, ó, leia. Aí eu descobri que 14% na verdade, do ser humano é tão perfeito, né, que ele é como se ele não deixasse aquele filho evoluir, então não é sobre perca, entendeu? As gestações da Júlia foi isso. E aí a gente foi lá pro Dr. João Evangelista, né, e pô, aquela tensão, babá. E aí ele olhou e disse, não, Edu, então vamos fazer o seguinte, pô, ele já chegou com outra energia, né? Cara, que legal, tá grávida, não sei o quê. E aí ele, ó, amanhã você tem que vir, então a gente tem que tirar sangue de você, passa por um processo, papapá, e 700 palmas pra pagar esse negócio. E o cara, aí a Ju olhou e fez aquela pergunta, e doutor, e se não sobreviver? Ele disse, não, nós estamos fazendo isso daqui é pra dar certo. Caralho, né? Então o cara desconstruiu a cabeça da gente, né? Entendeu? De um negócio que assim, ó, eu fui pra lá com risco, cara, a Ju já tinha passado 3 vezes, né, daquilo. Num momento doidão, eu tinha acabado de ir, os meus sócios antigos da minha empresa tinham me deixado, eu tava com R$ 215.000, meu nome no SPC Serasa, blá, 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 blá. E aí eu entendi que dívida você administra, mas, entendeu? O mercado americano, ele é todo endividado. Todas essas empresas bilionárias que tem aí por aí são todas alavancadas. Então a gente entendeu, eu entendi me fudendo que o jogo era esse, entendeu? E aí a Maria Júlia veio nesse negócio, bicho, aí no outro dia a gente foi, aí fez um negócio, aí foi ouvir o sonzinho, né, de coração batendo, aí Coração. porra do caralho, aí vamos embora, aí começamos a chorar, e eu fui, E hoje estamos eu aqui. morro de medo de injeção, tinha que tirar sangue. Então tu me fez lembrar essa história, né, então foi por isso que eu respondi de forma pragmática, porque foi a Juju, assim, essa cena, assim, né, dessa narrativa de chegar, a gente olhar e não tinha nada, né, Ela tem e, quantos e anos hoje? olhar, a Juju vai fazer 13 anos, né? Na Juju nasceu em 2012, 13 anos. Beijo, Juju. É, MJ. Que é Maria Júlia, que é de Velho, Maria da minha que mãe, é Juju. episódio da porra, viu, Cardinho?
Então foi isso, foi esse rolê aí. Meu irmão, obrigado, velho. Não, pô, obrigado você tá me fazendo Somos reviver aí. muito sortudos, velho. Reviver aí muitas coisas que às vezes no dia a dia da gente é muita chibata, né, macho? E a gente esquece E o Jorge me fez lembrar muito isso, por isso que eu me provoquei a gente estar aqui, né? Eu tinha outra agenda também, não sei se você sabia. Não. Eu remarquei uma agenda que eu tinha hoje com um cara que lançou um dos maiores coaches daí, ele tá querendo fazer uma reunião comigo, eu disse, man, meu rolê não é esse. Beleza, eu vou conversar contigo. Mas, cara, eu tenho um negócio que eu acho que é melhor eu fazer. Eu vou fazer a gravação do podcast que eu achei massa a pegada dos meninos. O cara é amigo de um amigo meu, a abordagem dele é legal, etc. E quem é ele? Eu disse, eu não sei, eu não vou pesquisar nada dele, que eu preciso conhecer ele, pra depois conhecer sobre ele, né? Porque às vezes a gente chega cheio de preconceito, né? Cara, quem é o Toninho, quem é o fulano? Não, macho, é uma pessoa que eu preciso me conectar. E aí eu readequei o horário lá. Mas vai dar certo. Cara, obrigado, velho. Foi bom. Episódio Pode te anda fazer uma porra. pergunta? Ó, deve. Qual era a tua expectativa sobre hoje? Nessa inconsistência, né? Tu procurou o Rafa, pesquisou, imagino que né, o pessoal da assessoria do teu marketing fez aí um brief e tal. Tu disse, mas que porra é essa que eu tô indo aí? Vamos lá. Primeiro, meu time, Dani e tal, ela não é um briefing, ela meio que pega o descritivo do Sim, convidado, que é mais ou menos um que texto tá, que você manda, e na maioria das vezes é meio padrão de imprensa, de ela falou palestra com e tal. aquela e tal. Cara, que louco. Que pergunta maluca. Velho, que louco, assim. Eu vim sem expectativas. Vim sem expectativas. Por quê? Qual foi o fluxo? Rafael, velho, Eduardo vai estar aí, grave com ele, certo? E tem umas pessoas, né? O que acontece hoje no Foguete, que a gente recebe muita indicação das pessoas Sim, próximas, dos sim. amigos. E eu disse para Rafael, Rafa, velho, eu não vou nem entrar no Instagram dele. Já encaminhei o contato dele e do time dele e tal pra Dani, e Dani tá agendando. Ele chega, pô, você não vai ver não, pô. Sua indicação, meu amigo, é 100%. Massa, o Certo? Rafael é um brodaço. Pronto. E aí, de noite, eu entrei, né? Que Nos tu seus viu o rolê lá perfis, do que não sei o Palmeirense. que e tal. Velho, veja que louco. Eu comecei a seguir, sabe Aham. a cabeça meio no automático? E vi o lance lá do Palmeirense. Sacou? E vi Sim. o lance do Palmeirense. E pronto. Foi isso. Hoje foi o dia todo. Velho, eu tenho uma gravação com a indicação do Rafael. Não caminhou, eu liguei pra ele. Ei, velho, tá dormindo? Não, pô, tá acordado com isso aqui. Velho, fale sobre o Eduardo. Eu falei, velho, eu não sei explicar não. Mas você vai entender. Que a galera da sua área, vocês estão do mesmo time. Que o resumo foi esse. Eu fiz, caralho, velho. Não, mas ele é foda. Aí ele falou que foi com a gente pra o negócio lá da Irlanda, Aham. não sei o que, tal. Pô, beleza. Aí eu fui pro chat GPT, dirigindo, botei no áudio. Fala, chatão, tudo bem? Velho, quero que você me fale sobre Eduardo Freire e a todo o livro, pá. Só que, o que foi que rolou? Enquanto eu tava. Aí ele não mandou. Eu vou mostrar isso. Ele não conseguiu mandar o áudio. Que sei o que, velho, o chatão me manda como texto. Ele mandou como texto. Quando eu tava lendo, comecei a chegar aqui. Exatamente isso. Expectativa. E aí essa minha expectativa tá muito alinhada com o quê, velho? E você até ser injusto com o foguete, como que a gente faz aqui. Olha lá. Vou ser injusto. Olha lá. Porque é impressionante. Todas as vezes. Isso aqui, pra mim. Agora Uhum. fala por mim, se o cara quiser falar com ele. Isso pra mim é um presente. É um presente. Eu sou um cara que agradeço todos os dias pelo fato da gente ter criado isso aqui. Por quê? Isso pra mim é um privilégio. Sim, Quem mais aprende sou eu. é mesmo. Quem mais constrói repertório sou Massa. eu. Quem mais absorve tudo que os convidados falam e passaram por aqui, que sou eu. Porque tem noção do enriquecimento que eu tenho com essa diversidade de pessoas que passam por aqui. Sim. Ok, empreendedores. Mas, velho, do mesmo jeito que eu tô aqui falando com você hoje, a gente já entrevistou
uma empreendedora rural que ela planta batata doce, pô. Massa. A gente já entrevistou uma feirante, né? Que tem uma banca de feira que vende fruta e verdura, sacou? Isso pra mim é de um enriquecimento gigantesco. E é um repertório muito Sacou? diverso, né, cara? E aí, é como se, num dia como hoje, de correria que não sei o que eu chego aqui pra gravar, pum, e eu preciso, pô, teoricamente, quando eu já um convidado que eu já tenho uma manha, já conheço, não sei o que, bateu aqui, fala, velho, que não sei o que, pode sentar, bora gravar. Oxe, Bruno, é pau, meu amigo. Então, eu não puxei esse assunto antes à toa, foi minha técnica, Sim. né, pra gente se Criar uma conectar, conexão. e eu consegui Sim. construir o que eu queria construir do episódio, Sim, sacou? entendi. E aí, de novo, essa porra me ensina. E me surpreende e renova minha crença no propósito que a gente tá trazendo aqui, de trazer essas histórias, né? Que é um propósito muito genuíno, Sim, né? É a conexão que eu tenho com a vida, de acreditar que empreendedorismo é um estilo de vida. Pra mim, empreendedorismo é um estilo de vida, pô. boa colocação, Saca? gostei. Aham. Não é, quero empreender, meu brother. E é legal tu trazer isso, que às vezes está sendo confundido, né? Como tá um estilo de É. vida, tem gente que quer criar um estilo de vida empreendedor sem ser empreendedor. É, sacou? É. Você tá afim mesmo, velho. Isso. Eu posso te mostrar o que é, saca? Total. E porque eu não sei fazer outra coisa. Isso. Saca? Eu faço isso desde que eu me entendo por gente, Aham. saca? Dando Tu certo, dando se errado. entendeu fazendo isso, né? Dando certo, dando. Eu me conheci, aí veio um foguete num sábado, 5:15 para 6 da tarde. Minha prova tá aqui no modo avião, mas provavelmente minha turma lá em casa tá me esperando para ir no aniversário do meu sobrinho quase afilhado, Isso. sacou? E eu agradeço, pô. Massa. Porque pra mim isso aqui é foda. Sim. Isso aqui é foda valendo. Sim. Valendo. Porque o que eu aprendo aqui, velho, espero que você que nos acompanha também aprenda um pouco, mas o que eu aprendo não tem valor. Massa. Obrigado Por aí isso, pela meu night. amigo, obrigado demais. Espero ter respondido sua pergunta. Sim. Não, é legal, porque isso hoje, basicamente, quando a gente vem, metodologicamente falando, né? Sempre a gente tem uma parte que a gente chama de Path Week na FWK, que a gente tem um processo escutativo, a gente não julga, não coloca o nome das pessoas, não, etc, tal, né? Então, cara, quem disse isso foi Ricardinho? Não, cara, alguém falou. A gente traz pro jogo, que às vezes Ricardo não tá num ambiente legal, etc, né? De repente tem medo que Manu tolhe ele, etc. E aí teve uma CFO que a gente trouxe daí, né? Manu tava até comigo, que ela disse assim, ixi, agora é fogo no parquinho. Eu disse, relaxa que eu sou o bombeiro, entendeu? Então vamos... Mas, cara, no outro lado, da outra forma, aí chegava o Ricardinho, porra, cara, foi do caralho, porque eu nunca tive a oportunidade de falar, e vocês souberam conduzir, porque aí você fica... Que massa, Você fica com receio, né, macho? Entendeu? Show de Então a bola. gente faz isso sempre, pratica o que a gente A faz. casa Né? é sua, meu irmão. Obrigado, cara. Sempre O bom aqui. universo não nos conectou à toa. Sempre Tenho bom. certeza disso. Obrigado. Tenho certeza disso. Fica aí a minha gratidão pela nossa troca simples, elegante e sincera. E espero que quem tenha nos ouvido aí, né, possa, né, ir pro playbook lá, dar like, comentar e compartilhar, como diria a bola. E aí, meu irmão? Episodião? Mais um? 6 estrelas. Propósito renovado? Renovadíssimo. Renovadíssimo. Como sempre, né? Como sempre. Turma, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua crença no trabalho que a gente realiza aqui no Foguete Sem Ré. E, obviamente, termino, né, o nosso episódio com o meu presente do episódio 1, 2, 3. O que significa isso, Ricardinho? 6. Conte o número, pô. É o somatório. Velho. É. Isso é bom, viu, bicho? Você não fez aquela conta lá acabando do... 6 horas. Mas eu não sou um cara que gosta muito de somar, não. Deixa de mentira, você, aquele seu videozinho lá que você falou que correu. Qual foi? Foi o episódio com... Eu gosto de multiplicar. Valeu, turma! Sou Bruno Oliveira, esse é o Foguete Sem Ré. Espero que você tenha gostado. Valeu, fui!